Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Way Podcast. Eu me chamo Fernando e é sempre um prazer estar aqui com você e também ao lado do meu querido amigo Amaury Bessa. Obrigado, meu amigo, é sempre um prazer estar aqui no nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com José Lucas. Olha, já tá rindo aqui, cara. O pessoal não vai entender, vamos lá explicar o contexto aqui, né? Qual é o problema? Eu não consegui me aguentar, A gente tava aqui na maior resenha aqui, do nada o Miguel fala pra gente, começou, né? Aí a gente tem que descer o espírito sério e começar o podcast do nada. Então nada de cortar dessa vez, tá, Miguel? Vamos continuar desse jeito mesmo. Seriedade agora. Então hoje nós estamos aqui com o José Lucas, ou Joey, né? Então a gente já vai iniciar o podcast aí pra ele explicar, porque todo mundo conhece ele como Joey do Terço Jovem, né? Então, se eu falar na Zona Leste, o pessoal vai saber. Ah, o Joey do Terço Jovem, né? Joey da igreja. Exatamente. Então, cara, é isso aí. Seja bem-vindo e por que Joey, cara? Antes de tudo, queria muito agradecer a presença de vocês. Fernando, eu tô conhecendo hoje, né? O Amaury já conhecia, o Miguel também. É muito bom estar aqui. Eu estava ansioso por esse convite. E, primeiramente, esse é um apelido carinhoso que o pessoal, meus amigos mais próximos, me chamam assim já desde mais novo. Começou com uma brincadeirinha de umas amigas lá do Alberto Vale, a Gabi, a Bruna. E aí eu mudei de colégio, fui para o Lato Senso no ensino médio. E um dia postaram uma foto comigo lá, eu apareci na foto. E aí uma delas comentou assim, Joey e tal, um monte de coraçãozinho. E aí o pessoal começou a me sacanear e acabou que pegou. No dia seguinte o pessoal já estava todo mundo me chamando de Joey. E aí ficou até hoje. Até no hospital já me chamam, Dr. Joey e tal. O José Lucas não existe mais, né? Não, agora é Joey. Eu tô tentando até, tipo assim, desvencilhar um pouco, assim, quando tô num ambiente mais profissional e tal. Mas aqui pode ser Joey, tem problema não. Que atendimento pro ambulatório, Dr. Joey, pode entrar, sala 2, né? Tipo assim. Exatamente, cara, mano. é o seguinte, bora começar a conversar. É o seguinte, o Amaury já começou falando que tu também é conhecido como Joey do Terço Jovem. Mas eu acho que antes da gente chegar no Terço Jovem, a gente consegue conversar um pouquinho sobre a tua história, né, cara? Uhum. E aí, como é que foi? Quem é o Joey? O Joey, ele sempre foi católico, tem uma história de conversão aí, quando é que nasceu o Terço? Até a gente chegar ao Terço, eu queria conversar contigo sobre esse início aí da tua história. Cara, Se tiver alguma relação também à medicina, né, com certeza. isso, eu acho que é legal falar, né? Vamos Porque abordar isso também. a Sara esteve aqui, né, e a gente falou como é legal essa questão da medicina, porque a pessoa tem aquilo que é a unidade de vida, né? Sim. Então, querendo ou não, é uma... A gente falou com a Maria também, a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre como esse atender o outro, né, seja saúde mental ou saúde física, né, ele ajuda a ter uma unidade de vida, né? Então acho que se tu puder falar aí, se tiver a ver, né, óbvio, essa chegada até a medicina. Cara, sempre tem, né? Começando do começo. A gente consegue fazer um link aqui, qualquer coisa. Claro, com certeza. Então, o terço, ele é basicamente a última etapa, né, dessa caminhada toda, é algo mais recente, mas eu sempre vim de família bem católica, né, meu irmão esteve aqui, acho que ele chegou a comentar isso com vocês, minha mãe sempre arrastou a gente pra igreja, e por mais que a gente fosse assim, chorando, esperneando, ela sempre fez questão de todo domingo ou todo sábado a gente estar na igreja. Isso era algo que até meus amigos do colégio já sabiam, tipo, ninguém me chamava para jogar bola no domingo porque eles sabiam que eu ia estar na missa. Sábado à noite, assim, de vez em quando, né? Eles também iam ter a festa, o José vai chegar atrasado porque ele vai ter que ir na missa antes. Alguns levavam até na brincadeira, né, na zoação, e eu tinha vergonha disso, eu sentia vergonha, porque eu não gostava de ir, era algo que eu não entendia, era algo chato. Aí a gente vai amadurecendo, né, vai crescendo, vai desgostando mais, até que em 2014, 2015 aconteceu algo na nossa família que me despertou para a possibilidade de existir alguma coisa além desse mundo material, desse mundo físico, né? Então, até lá, eu me dizia católico, mas eu não acreditava em nada de fato. E aí, em 2015, no meu último ano do colégio, no ensino médio, no terceiro ano, eu comecei a participar de um grupo de jovens lá na comunidade de Jesus de Nazaré, a convite de uma amiga minha, da Carol Zumaeta. E aí eu comecei a participar e fui gostando. E o que eu gostava era a forma como o líder ali, o coordenador, o João Guilherme, ele conduzia os encontros. Que ele sempre instigava muito a gente a pensar. O João Guilherme, o que já passou aqui? Não, ou outro João Guilherme? outro João Guilherme. Ah, tá. Já Nessa época o João Guilherme ainda era... Um ovo. Não, o João Guilherme ainda não era nem católico ainda nessa época. Era ateu, ele não falou isso aqui. Ele não falou isso aqui. Ele não falou, não? Ixi, eu nem lembro. Então não vou nem falar desse assunto. Quando ele voltar, então a gente conversa. Vai ter que voltar, a gente vai ter que se explicar aqui. Na próxima vez que ele vier, ele conta essa história pra vocês. Ah, show. Então, continuando. Mas era um embate ali entre eu e o João Guilherme que veio aqui, mas enfim. E aí esse João Guilherme, coordenador, ele conduziu o grupo de uma forma muito interessante. E aí no final de 2015, ele ia sair da coordenação
E aí ele chegou comigo e falou assim, pô, Joey, eu já era o Joey nessa época, né? Pô, Joey, tu não tem vontade de assumir o grupo de jovens, não? Aí eu falei, cara, não tenho vontade. E aí, Eu não quero não, Pra cara. ser sincero. e aí ele falou, aí eu falei, eu não me sinto capacitado, eu não sou muito católico ainda tô aprendendo, ainda tô crescendo, eu acabei de entrar no grupo, tem pessoas aqui que já estão há bem mais tempo no grupo que eu. E aí ele me falou uma frase que me marcou muito e até hoje eu repito para as pessoas, né, que conversam comigo. É uma frase bem clichê, mas foi a primeira vez que eu ouvi. Ele falou que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. E aí eu pensei, caraca, né, será que ele tá falando sério isso aí? Será que realmente eu tenho capacidade de ser alguém, de assumir liderança num grupo, tudinho? E aí eu comecei a matutar essa ideia na cabeça. E aí surgiu a oportunidade de 2016 ir para a Jornada Mundial da Juventude lá na Polônia. E aí eu fui com um grupinho de pessoas, nós éramos 10 pessoas, se não me engano, mais um padre, o Frei Faustino. E aí na jornada foi que eu realmente senti pela primeira vez que existia alguma coisa ali. Falei, caraca, aqui eu tô sentindo de verdade Deus. E aí foi numa missa em italiano, que eu não entendi nada, com o Papa celebrando, o Papa Francisco, que eu ouvi Deus pela primeira vez. Eu não entendi nada que o padre falou, que o Papa falou, assim. A missa realmente, pra mim, ele tava falando, mas não entrava nada em mim, mas eu sentia que ele tava falando comigo. De alguma forma, assim, que eu não consigo explicar. Mas tinha consciência que era o sacrifício de Nosso Senhor. Não, ali. não sabia de nada, Não não sabia tinha de noção, nada. não sabia o que era missa. Caraca. Eu era realmente bem ao léu, sabe, disso tudo. E aí quando a Foi gente realmente chegou... uma coisa, um toque da graça. Não, e quando a gente chegou no apartamento que a gente tava, que a gente tinha alugado, uma das pessoas foi procurar a homilia na internet. E aí foi quando eu fui parar para ler a homilia. E aí era aquela homilia que ficou bem famosa do Papa Francisco, em que ele fala dos católicos, ele faz um chamado, né? Católicos saiam do sofá, eu quero ver na igreja católicos de calça jeans, santos de calça jeans. E aí aquilo me tocou muito. Eu falei, caraca, eu acho que eu consigo seguir esse caminho aqui. Eu uso calça jeans, eu posso... Falou comigo. O primeiro critério eu já tô cumprindo. Eu tenho. E aí esse foi o primeiro toque que eu tive com algo divino, algo diferente, que me tirou da realidade. E aí quando eu voltei para Manaus, o grupo acabou. O grupo de jovens acabou. E eu fiquei me sentindo muito mal porque o grupo tinha me ajudado muito numa fase bem difícil da minha vida. E eu quis retribuir de alguma forma. E aí no final do ano, a gente fez uma novena de Natal, que o grupo já tinha o costume de fazer. E aí depois da novena, quando acabou assim, o pessoal ficou, pô, Joey, tu podia assumir o grupo e tal, reativar tudinho. Em 2017 eu assumi o grupo como coordenador, assim. Ah, tu não aceitou então na época mesmo? Não, fiquei esse ano todo só participando ainda, assumiram outras pessoas, a Heloísa e o Jorge, mas quando a gente voltou da jornada, o grupo acabou. Mas nesse período aí de um ano, cara, já que tu falou que te despertou ali, né, uma certa consciência da vida transcendente, da vida espiritual, enfim, nesse ano aí, enquanto tu ainda não assumiu a coordenação do curso e tal, foi um ano assim de mais estudo, de mais busca ou não? Ainda ficou não. meio assim, né, cara? Ainda não. Pra te falar a verdade, cara, eu nunca fui muito de estudar, assim, de ir atrás, de ler a Bíblia, de ler o catecismo. Eu era muito da minha vivência, da minha experiência. Então, eu sentia muito falta do que eu senti na jornada, sabe? Daquela sensação de estar ali, de ir numa missa diferente, de estar ao redor de pessoas que rezavam, que queriam as mesmas coisas. Então, eu sentia falta daquilo. Então, o que me motivou a aceitar esse convite de se tornar coordenador do grupo era passar para as pessoas aquilo que eu senti. Não era de ensinar sobre catecismo, não era de mostrar o que era santidade, porque eu não tinha essa noção. E acho que é até um problema de muitos grupos de jovens, né, que pegam pessoas muito jovens ainda, muito cruas na fé, para assumir esse tipo de compromisso, que é um compromisso sério. E eu não tinha essa noção ainda do quão importante era a santidade. E aí foi a partir desse convite que eu comecei a estudar. Falei, não, então se eu vou assumir esse compromisso, então eu acho bom eu começar a meter mais a cara aqui. Entendi, cara. Aí Aí, foi no quando eu caso- conheci o padre Paulo Ricardo, esse pessoal todo, aí me aprofundei de cair de cabeça nisso. Então o estudo veio como meio que uma consequência do... Foi uma obrigação. Foi necessidade, né, cara? Tu colocou ali numa situação de, tu tinha uma clara consciência de que sem formação ali, sem um básico, tu não conseguiria, né? Então, esse despertar, né, essa consciência para buscar mais a verdade, né, conhecer a igreja, conhecer o catecismo, até para passar a coisa correta, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que essa não denúncia, né, mas esse alerta que tu fez, né, de
é muito importante a gente conversar porque há um movimento, de certa forma, nas paróquias, né, de sempre ter um grupo ali de jovens e tal, mas, Miguel, cara, água pro nosso convidado, por favor. Pode deixar aí que a gente... Mas, pois é, né, cara? Voltando, Obrigado. muitas vezes se colocam pessoas muito jovens e que não têm consciência da coisa, né? Sim. Que às vezes não têm consciência do que seria santidade, não necessariamente para passar dessa forma como tu falou, né? Mas a pessoa tem que saber ali qual a função daquilo, no fundo, né? Sim. Que É o mínimo, né? é o mínimo, É o que, exatamente. é o que eu vejo que falta mesmo, né, Fernando? Uma certa consciência, assim, uma certa responsabilidade. Né? Porque não é porque é grupo de jovens que não vai ter responsabilidade. Eu Né? acho que falta esse senso de responsabilidade. Sim. De entender que aquilo tem um peso na vida das pessoas, sabe? Porque eu conheço muitas pessoas que participaram de grupo de jovens e depois saíram da igreja, né, se converteram para outras religiões. Então, o papel do grupo não foi efetivado. Tipo, o objetivo não foi alcançado naquelas pessoas. Então, o que faltou? Será se foi a vontade dessas pessoas ou poderia ter alguém ali na frente puxando com mais força, sabe, essa rédea, entendeu? E aí eu tinha esse medo. Por mais que eu não fosse muito católico... Obrigado, mano. Por mais que eu não fosse muito católico, eu já via isso como uma responsabilidade. E acho que isso é algo meio assim, sabe, de sempre... me sentir responsável por aquilo que eu estou fazendo e querer entrar de cabeça nessas coisas. E aí o grupo começou em 2017, comigo na coordenação. Mas ainda não era terço jovem. Não, o terço já veio um pouco mais depois. Aí, depois disso. Aí Depois não, aí beleza, em 2017 a gente começou o grupo, e eu já estava na faculdade, foi meu... Isso que eu ia te perguntar, cara, em paralelo aí, a tua vida na faculdade, já estava na faculdade de medicina ou... Tá, eu me formei em 2015, no colégio, Isso. e aí eu passei em engenharia. Eu fiz um mês de engenharia, porque... Aí pegou cálculo 1, né? Não, eu sempre quis fazer medicina, desde criança. Teve um acontecimento na minha vida que me motivou, assim, sabe, a ter como objetivo de vida ajudar as pessoas. Eu vou contar essa história, a Suzy já veio aqui, né? A Suzy, ela odeia essa história porque ela já ouviu umas 20 vezes. Suzy, então não assista essa parte Pausa. aqui, ó. Você pausa, Passa, então passa Deixa no rapidinho. mudo aí, passa. Suzy, por favor. Passa. Daqui a uns 15 segundos tu liga o som de novo. Mas quando eu era bem criancinha, eu tava no aniversário de criança, assim, que era ali no Magic Planet, se eu não me engano, que ficava ali no V8. E aí a gente tava lá no aniversário, já era final da festa, assim, meus pais estavam conversando com os pais do aniversariante, e eu peguei minha lembrancinha e saí. Aí eu fiquei lá na porta esperando meus pais, e aí na frente, lá na rua, tinha uma grade, assim, que separava a rua do Magic Planet. Aí apareceu uma criancinha, eu lembro direitinho, com uma blusa vermelha e um short azul. E aí ela chegou assim na grade, ficou segurando assim na grade e falou assim, tio, o que é isso? Ela me chamou de tio, eu era criança, mas ela era bem mais nova que eu. Aí eu falei, uma lembrancinha e tal. Aí ele, pô, pode me dar, eu nunca ganhei uma. Aí eu não queria me dar a lembrancinha pra criança, né? Eu falei, não, espera aí, eu vou lá dentro pegar uma pra ti. Mas eu quero a minha. Aí eu entrei e tipo, tinha bastante lembrancinha ainda, sobrou bastante coisa na festa. E aí fui pegar a lembrancinha dele, só que na hora que eu cheguei lá dentro, meus pais já estavam saindo pela porta de trás. Aí eles me puxaram, eu não consegui falar nada. O garoto que quer a lembrancinha. Eu não falei nada e saí junto com eles. E fiquei meio que com vergonha de pedir pra voltar. Acabou que eu não falei nada. E na hora que a gente tava saindo, eu vi o garotinho lá na porta, esperando a lembrancinha. E aquela imagem me marcou muito. Tipo, eu cheguei em casa, eu chorei muito, eu não consegui dormir nesse dia, porque eu não consegui ajudar aquele garoto. E aí, naquele dia, eu decidi que eu ia ajudar as pessoas de alguma forma. E aí, o que eu coloquei como objetivo na minha vida? Vou ser jogador de futebol, vou ficar rico e vou ajudar todo mundo. Porque, modéstia à parte, eu jogava bola bem e tal. Tipo, pode parecer mentira, mas eu sou... E aí, Miguel? O Miguel tá aqui pra O Miguel, tu desmistificar pode falar nesse momento pra saber se é verdade. Eu tenho, inclusive, uma final de campeonato amanhã, né? Pô, podia ir lá torcer por mim amanhã. E aí... Só falta chamar pro futebol, né? Depois a gente conversa sobre Depois a gente conversa sobre isso, a gente marca aí uma pelada. Uma pelada do Opus Dei lá. Aí eu decidi que ia ser jogador de futebol, mas esse sonho, depois eu percebi que não era muito, sabe, muito pé no chão, né? E aí eu me apaixonei pela medicina. Eu vi na medicina uma forma de ajudar as pessoas, não de transcendente, né, mas de ajudar realmente as pessoas. E aí com os 13, 12 anos eu defini que eu ia ser médico. Só que quando eu cheguei no Lato Senso, eu vi que eu era muito burro para ser médico. Que eu não tinha muita capacidade de passar numa prova de medicina.
Eu cheguei logo no primeiro semestre, lá no primeiro bimestre, eu fiquei em 10 matérias. Até em artes eu fiquei. E aí eu pensei, cara, acho que medicina vai ser difícil. Eu acho que eu vou. Acho que medicina vai ser difícil. E aí eu tirei da minha cabeça a medicina. Coloquei engenharia, botei que queria engenharia, porque eu também era muito bom em matemática, física. Sempre tive muita facilidade com isso. E aí eu passei em engenharia. E quando eu passei, eu fiquei, cara, será se eu vou ser feliz dessa forma? E aí eu fiquei um mês na faculdade e desisti. Falei, não, quer saber, eu vou largar logo isso aqui, não vou perder meu tempo e vou logo estudar para medicina. Eu fiquei 2 anos estudando e em 2018 eu comecei a faculdade. E aí foi assim que começou a caminhada na medicina. E eu já estava no grupo de jovens nessa época. E aí, cara, eu acho que aí já dá pra gente começar entrando no terço, né? Eu acho que nesse período aí da faculdade, concomitante com o grupo, que tu já era coordenador, Sim. como é que surgiu o terço sim. jovem, né, cara? Eu só queria uma dúvida. falar. Em Pô, cara, relação. tu me cortou. Não tira não. Segura essa pergunta aí. Aquele. Assim, ao grupo, né, de 2017 lá, que tu falou que tinha sumido. Uhum. Veio a necessidade de você começar a estudar e se formar. Uhum. Via também a necessidade, tu percebia isso, a necessidade nas pessoas que estavam lá, assim, tu chegava a ver isso, porque a gente está numa bolha que, graças a Deus, tem melhorado em relação a isso. Uhum. Mas a gente ainda sabe que isso é uma realidade muito complicada dentro da igreja, né? A realidade da base de doutrina, uma base até antropológica mesmo, poderia falar, né? Tem muita gente que Santa Teresa de Ávila, o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus também, no Quero Ver a Deus, fala, né, que tem coisa ali que você sofre por falta de autoconhecimento, né? Então, se você tivesse um conhecimento do que passava, do que era as potências da alma, por exemplo, então, o que é imaginação, até onde é eu, até onde uma distração na oração sou eu. Então, de tudo isso, ele fala que ajudaria muito, né? Então, desde doutrina até essa parte mais antropológica, tu percebia essa necessidade já no grupo ou partiu algo mesmo só, tipo, preciso ter uma responsabilidade, então preciso ter uma bagagem? Ou tu já via essa necessidade nas pessoas? Tipo, que Eu ainda estavam... não enxergava essa necessidade. Isso partiu um pouco de mim no começo. De eu Entendi. saber que eu precisava disso. Sim. É porque, como eu falei que eu me senti na responsabilidade de passar esse conteúdo, eu pensava o seguinte, cara, eu tenho que primeiro fazer com que eu acredite nisso que eu estou estudando, eu aceite, e só assim eu vou conseguir passar para os outros. Então eu comecei a estudar muito, doutrina, eu devorei todos os vídeos do Padre Paulo Ricardo, a Resposta Católica, via tudo, porque eu precisava me convencer daquilo que ele estava falando, para poder convencer os outros. E aí, dando os encontros do grupo de jovens, que são encontros mais informais, né? Eu vi que tinha essa necessidade, que eu não sei explicar ainda o porquê, né? Se é uma causa cultural, se é teologia da libertação, se é marxismo, se é família que está se deteriorando. Acho que é uma junção de vários fatores, né? Sim, sim. Com Mas certeza. hoje é evidente que falta muito dessa base para as pessoas, principalmente para os católicos, né? Com certeza, cara. Eu acho que agora eu já posso fazer uma pergunta, Pode, cara. pode, mano. Fica à Então, vontade, né, eu deixo. a nossa próxima pergunta é sobre a criação do texto jovem, cara. Porque, assim, com certeza quem está nos assistindo aqui, né, com certeza tu vai falar, vai mandar esse link, esse vídeo pra Com galera lá do certeza. texto, pro grupo do texto. É um texto bastante conhecido aqui na cidade, né, que, pelo que eu tenho acompanhado, graças a Deus, tem alcançado cada vez mais pessoas, né. E eu queria saber, cara, como foi a criação do texto, de onde surgiu, qual foi a ideia e para chegar até onde está hoje, alcançando esse número considerável, né, e muito grande de pessoas. Pode falar, cara, agora é contigo. Essa história é um pouquinho longa, não tem Como, problema? como, Não, como, como diz o Matheus, é o teu momento. É o meu teu momento. momento. É o teu momento. É o teu momento, cara. Então, eu fiquei na coordenação do grupo por 2 anos, de 17 e 18. E aí a gente começou a se preparar para a Jornada Mundial de 2019. E aí, no final de 2018, acabou que eu fiquei solteiro. E aí eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Falei, cara, eu tô solteiro, eu tô cada vez mais mergulhando aqui no catecismo, na Bíblia. E quanto mais eu estudava sobre a Igreja Católica, mais eu me apaixonava. História, os dogmas, o porquê das coisas serem como são. Quanto mais eu me aprofundava na moral cristã, mais apaixonado eu ficava por isso. E ficou uma pulga assim na minha cabeça. Putz, cara, será que eu não posso virar padre? E aí eu fiquei com medo de ir para a Jornada Mundial da Juventude, porque eu achava que Deus ia me falar para virar padre. E aí eu comecei a evitar isso. Isso no final de 2018, eu já
novembro, dezembro, todo mundo arrecadando dinheiro, fazendo rifa, vendendo noite de massas. E aí eu evitando tudo, eu faltava ali a noite de massas, eu não vendia minhas rifas. Até que um dia, cara, eu fui a uma missa, uma missa que existia às 11 da manhã, lá em Nazaré, no domingo, que era uma missa mais carismática e tudo. E aí no final da missa o padre chegou comigo e falou assim, ó, pede aí doação pra jornada, não sei o quê. Aí eu, tá bom, padre, vou pedir. E aí eu subi lá no palanque, né, e falei assim, ó, gente, a gente tá arrecadando palanque? dinheiro. No palanque não, no palanque é complicado, né? No ombão, eu fui lá no ombão. Caraca. No show, É que ele falou palanque, eu falei, será que era uma missa tipo eu campal e pensei tal? a mesma coisa, Será cara. que era uma foi missa campal? mas eu deixei, né? Ainda bem que tu questionou. Obrigado, Amaury. Eu não sei porque eu falei palanque também, não. Acho que é porque tipo é em cima. Então, Não, eu subi no ambão. Isso. É que eu esqueci a palavra ambão, pra ser sincero. E aí eu falei assim, ó, gente, a gente tá arrecadando dinheiro aqui pra Jornada Mundial da Juventude. Quem quiser contribuir pode procurar a gente após a missa. Aí chegou um casal, falou comigo, falou assim, ó, a gente quer pagar tudo teu. A gente quer pagar tua passagem, tua inscrição, tua estadia lá, tudo. Aí ele, puxa vida, você para. Aí eu... É agora. Não, aí já começou a passar pela minha cabeça. Falei, caraca, então se querem que eu seja padre, beleza, vamos lá. Então. O cara já viu como o próprio chamado de Deus. Bicho. Não, eu entendi aquilo como já definido que eu ia ser padre. Quase a ordenação já. E aí eu aceitei que eu ia, fui, e a gente foi com o grupo do Shalom pra jornada, foi bem legal, eles são um grupo bem animado. Não é muito meu carisma, mas eu adorei viajar com eles. Eles realmente fizeram a viagem ser bem diferente. E a gente foi para a pré-jornada, que foi na Costa Rica, e depois para a jornada no Panamá. E aí na Costa Rica, a gente foi um dia numa igreja chamada Nossa Senhora de Los Angeles, que fica em... esqueci o nome da cidade agora, mas é que tinha um vulcão lá, depois daqui a pouco eu lembro. E nessa cidade, a gente ouviu a história da imagem de Nossa Senhora que tinha lá. Foi uma imagem que foi encontrada naquele local, tinha um riachozinho, ela foi encontrada lá. E aí os moradores, eles pegavam essa imagem e levavam para uma outra paróquia, porque eles iam deixar essa imagem lá e iam reformar a paróquia. Só que aí eles deixavam a imagem lá, no dia seguinte ela aparecia de novo naquele local. Aí eles Caramba. pegavam a imagem, levavam de novo para lá, no dia seguinte ela estava de novo naquele local. Aí depois de umas 5 vezes eles entenderam, pô, acho que ela quer que a igreja seja aqui. Depois de 5 vezes, né, cara? Não é Já- possível, né? E aí Mata. exatamente. Aí eles depois vamos construir a igreja aqui então. E aí era nesse local que a gente estava. E aí estava tendo uma adoração lá em português. Durante o dia tinham vários momentos assim em várias línguas. E ia ter uma adoração em português. E aí eu tava lá, né? Já tava, lá na Costa Rica. Eu falei, vou rezar aqui, né? Já tô aqui mesmo. Já tô aqui, já me pagaram minha passagem, pagaram tudo. Vou aproveitar agora. E aí eu tava de joelhos assim. E aí o cara que tava conduzindo a adoração, ele começou a falar: você aí, que veio pra cá meio sem vontade, que não tá querendo se entregar muito, é com você que Deus quer falar agora. Eu falei, esse cara tá falando comigo aí, bicho. Eu tô achando bastante coincidência, mas parece que ele tá falando comigo. Já contei essa história na catequese. Acho que ele tá falando comigo. Mas não deve ser não, acho que é coisa da minha cabeça. Aí ele respondia, não é coisa da sua cabeça, é com você mesmo que eu tô falando. Nossa Senhora que tem uma mensagem aqui pra você. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, mano... Coisa estranha, né, bicho? Acho que, eu não me achava muito importante, assim, pra Deus estar querendo falar comigo diretamente, né? E aí eu parei de ouvir. Ele falou assim, é você mesmo que eu tô falando. Deus quer quer te dar uma notícia agora e tal. Aí eu comecei a aceitar. Falei, não, é comigo mesmo que ele tá falando. E por que isso? Por que eu tinha tanto medo, assim, né, de rezar nessa viagem? Porque o lema da jornada era... faça-se em mim segundo a tua palavra, que é o que Maria responde ao anjo. E era justamente o que eu não queria fazer, porque eu tinha medo de virar padre, né? Então eu não queria que fosse feita a vontade dele na minha vida. Então eu estava com muito medo de me entregar, de rezar. Mas nesse dia eu entendi que Deus estava falando comigo. E aí eu comecei a rezar, tá bom então, eu me entrego aqui, que seja feita a tua vontade. Se for para ser padre, vamos ser padre logo então, vai. Só me diz logo o que eu tenho que fazer. Só falta 8 anos de seminário, pronto. Já largo a medicina, já me entrego aí. E aí a jornada começou, ficou tipo mais uns 6, 7 dias, e nada do sinal divino dizendo se era para eu ser padre ou não. Aí chegou no último dia, na vigília, teve a missa do Papa, e ia ter uma adoração durante a madrugada toda. E aí quando acabou a missa, eu me ajoelhei e falei, Deus, a gente está aqui já no último dia,
Eu ainda não sei o que é pra eu ser. Se é pra ser padre, se é pra casar, se é pra ser médico, se não sei o quê. E aí eu lembro direitinho, eu tava de joelho assim rezando, e de repente eu ouço um sino. Bum! Um negócio assim estrondante. Aí quando eu abro o olho, tem uma aliança grandona na minha frente, assim, no telão. Ia começar uma oração pra todas as vocações. E aí apareceu uma aliança. Aí eu fiquei tipo, eu vou aceitar isso aí como meu sinal. Muito obrigado. Aí eu entendi que era pra eu seguir esse caminho do matrimônio. E aí, quando a gente voltou pra jornada, eu, a Suzy, a Sofia Kimak, a gente sentou pra conversar e que nem na jornada passada, de 2016, a gente sentiu muito falta daquilo, daquela sensação. E aí a gente sentou pra conversar e a gente pensou, cara, o que a gente pode fazer pra trazer aquela sensação pra pessoas que não conhecem a igreja? Esse era o nosso objetivo, era pegar a galera que não ia à missa, que estava sempre em festa, que bebia pra caramba, que usava droga, que não estava nem aí pra nada, e mostrar pra eles Deus de uma forma que eles não conheciam. E aí a gente pegou assim, o que a gente pode fazer que todo mundo sabe? Pô, Pai Nosso, uma Ave Maria, todo mundo sabe rezar. Beleza, vamos rezar o terço então, que é uma oração boa, tem suas graças que a gente consegue alcançar pelo terço, e acho que todo mundo conhece e tal, beleza, vamos fazer o terço. Quando é que vai ser? Ah, vamos pegar um dia que ninguém tem nada pra fazer. Sexta-feira todo mundo sai. Quinta-feira é quase sexta. Quarta tem jogo do Flamengo. Já me falaram que não era quinta-feira o Cardual Night. Ah, é? É. Quando que a gente falou isso? Isso faz tempo, Eu né? não, eu não sei com quem foi que eu falei, que falou pra mim, falou, pois é, não podia ser quinta, cara, porque a gente queria justamente a galera que ia pro All Night. Era justamente nosso público-alvo, entendeu? Então... Ah, a Suzy falou isso, né? Não lembro quem foi com quem. Não foi aqui, Não foi sobre isso, não. foi. Tá, entendi, Não entendi. foi aqui no podcast, Ah, não. Alguém tá. falou era o nosso público-alvo, pô. A gente não podia fazer na quinta. Eles tinham um compromisso Pois lá. é, pô, ia conflitar, ia ser um conflito de agenda assim, não ia ficar legal. E na terça-feira eu jogava bola. Aí eu falei, pô, não dá pra ser na terça-feira, pô. Vamos pegar na segunda-feira então, que é um dia que não tem nada, tipo, restaurante não abre, bar não abre. O pessoal tá naquela ressaca do final de semana. E a gente faz o terço. Mas que horas? Mano, bota o horário mais tarde que der aí. Aí a gente rezava o texto 9h30 da noite, no começo. E a gente pegava justamente a galera que tava saindo da faculdade, saindo do trabalho. Pessoal que não tinha o costume de ir à igreja mesmo. E aí a gente fez uma reuniãozinha dia 20 de fevereiro. Dia 25 a gente fez um teste. Chamamos alguns amigos, umas 15 pessoas. A gente fez um modelo de como seria o texto. Eu conduzindo as meditações, o Paulo Vitor cantando, a Suzy gravando. Aí a gente pensou assim, cara, dá pra fazer. Vamos esperar passar o carnaval, que era logo no começo de março, e a gente faz o primeiro texto, assim, já aberto pra todo mundo. E aí o primeiro texto já foi um sucesso, cara. Foi dia 11 de março. E aí a capela de Nossa Senhora de Nazaré já ficou lotada de gente. E a gente ficou, tipo, mega entusiasmado com isso. Pô, que legal, vamos continuar fazendo. Então, deu certo. Segundo texto, dia 18 de março, lotado também. Cara, a igreja, a capela, assim, entupida de gente, todo mundo em pé. E aí, no terceiro texto, a gente já pensou assim, não dá mais pra ser na capela, tem que ser na igreja. Aí foi quando a gente já passou pra igreja, e a gente passou a fazer o texto já dentro da igreja. A gente já abandonou lá a capela, já não cabia mais para a quantidade de pessoas que estavam participando. E aí começou a caminhada do texto, em 2019, começou dessa forma, assim, já dando muito certo, chamando bastante gente. No começo era mais convidado, assim, amigos próximos. Mas chegou a fazer em outras paróquias, não chegou? Sim, como Teve a gente... uma paróquia que era, tipo, bem no meio, assim... Acho que numa rua sem saída, tinha uma rua sem saída perto e tal. Era no meio de um bairro, assim. Ah, tá. Era bem de bairro. Essa é a nossa comunidade Jesus de Nazaré. Eu Jesus acho de que Nazaré. era essa. É porque eu fui uma vez, eu lembro que eu fui uma vez. Ah, Acho é? que era em 2019 ou 20. 20 foi pandemia, acho que difícil ter sido 20. Acho que foi 19. Eu sei que É, era lá, acho que foi 19. mas já ia muita gente. É. Já ia muita gente. Porque como é nessa que era, né? Como o grupo de A jovens que eu igreja já tava participava era em Jesus de Nazaré, que é uma comunidade de Nazaré, eu me senti tipo, pô, cara, vamos fazer em Jesus de Nazaré também, a gente veio de lá, tem um senso assim de, tipo, de gratidão, né? De agradecer por isso que a gente está fazendo. E aí a gente sempre fazia a primeira e segunda lá em Jesus de Nazaré. Então era o resto do mês em Nazaré, porque era maior, mais bem localizado, tinha estacionamento. E a primeira e segunda-feira do mês em Jesus de Nazaré.
Aí acho que lá que tu deve ter participado. Sim. E aí isso foi 2019, o texto dando certo. O último texto do ano, que foi um especial de Natal, deu mais de 250 pessoas. Que legal, cara. A gente tem fotos assim da igreja lotada. A gente fez uma encenaçãozinha. Foi um momento muito, muito marcante. E em 2020, quando a gente voltou, teve a pandemia. E aí Putz, cara. não deu pra continuar. E como é que ficou o texto pós-pandemia, no retorno pós-pandemia? Que eu queria No período da pandemia, né? Teve alguma coisa? Vocês fizeram Não, alguma no coisa? retorno, assim, Online? porque teve a pandemia, vocês pararam um tempo É. depois retornaram. Mas não fizeram obviamente. nada online. A gente fez online. Ah, fez A gente online. fazia online, eu gravava em casa com meus irmãos cantando. Meus irmãos, a minha família é um presente de Deus, assim, tipo, eu agradeço todos os dias pela minha família, acho que nós somos realmente muito abençoados. Minha mãe conduziu a gente muito bem na igreja, meu pai também, não na igreja, mas conduziu a gente muito bem na vida. E meus irmãos também são pessoas incríveis, assim, o Mateus, o João, a Nicole, e todos eles contribuíam para que o texto acontecesse mesmo naquele estado de pandemia. Então, toda a minha casa sabia que segunda-feira, 9h30 da noite, não era para ninguém fazer barulho. Meus pais iam pro quarto, ficavam em silêncio, meus irmãos subiam lá comigo, a gente escolhia as músicas, eles cantavam, eu meditava da mesma forma. Só não tinha aquela recepção do público, tudinho. E no primeiro texto que a gente fez online, já deu também 300 pessoas assistindo. Mas com o tempo foi baixando, né, o interesse das pessoas. Era difícil a gente acompanhar as coisas online. Então, E não é a mesma coisa, né, cara? não, que nem hoje, não era. Hoje alguém falava de missa online, eu falava, meu irmão, nem assistia. Não... Eu assistia. É diferente. Não, Mas eu sabia. Nada contra quem assistia, pelo amor de Deus. Mas é que Que realmente isso, cara. é muito diferente. Rapaz, o Fernando hoje tá engraçado, né? Porque antes do podcast aqui, ele já... Tipo assim, eu não gosto de criticar, mas eu lembro de uma imagem que eu vi na pandemia de uma senhorinha com um pote de água, porque Sim, o sim. padre estava benzendo água pela TV. Isso eu achei estranho. Eu não sei se funcionou a benção. Cara, eu acho que não. Eu acho difícil. Eu acho que não. Mas essa imagem me marcou muito, cara, Sim. porque eu fiquei tipo, cara, será que as pessoas estão realmente sendo atingidas por isso mesmo? Sim, Será sim. que essa oração tá Sim. chegando? Será que Sim, sim. tá se fazendo alguma diferença na vida das pessoas isso? Aí foi quando a gente sentiu a necessidade de voltar para a igreja, mesmo ainda em pandemia. Aí eu conversei com meus pais, meus pais estavam bem preocupados com essa situação. E eu falei, pai, a gente vai começar a gravar na igreja, não vai muita gente, vai só a banda e alguns convidados, algumas pessoas que tipo mandavam mensagem pedindo para participar. Então a gente voltou para a igreja, mas ainda sem deixar ninguém entrar. Realmente só um ou outro selecionado. Só que só da gente estar na igreja já fazia uma diferença pra gente. Já era um negócio mais sério, a gente saía da nossa casa, ia pra lá. E aí até foi quando outras pessoas entraram no texto, como a Camila, como o Kaique, que toca com a gente até hoje, a Poliana. E a gente começou a gravar dentro da igreja. E aí com o tempo a gente foi chamando mais pessoas, mas ainda não liberavam a igreja. E aí a gente estava só esperando a liberação do bispo para poder voltar o texto como era, né? E ele não liberava. Aí acabou que o padre Luizinho, lá de Nossa Senhora das Graças, ele já estava celebrando a missa, e ele deixou a gente celebrar alguns textos lá. Falou assim, não, podem usar o espaço aqui. E aí, pô, o padre Luizinho recebeu a gente de uma forma muito graciosa, e a gente voltou a fazer o texto em Nossa Senhora das Graças no final de 2020. Já para pegar, assim, o pós-pandemia. Na verdade, 21 já, isso já era na segunda onda da pandemia. Porque a gente ficou esse tempo todo ainda em casa, sem poder usar missa, né? Vocês lembram disso, né? Sim. A gente não podia entrar na igreja. Cara, e uma coisa que eu queria conversar e perguntar de ti é porque recentemente, acompanhando aí os stories do Instagram do Texto Jovem, eu vi que vocês fizeram num salão ali, por algum motivo, não sei se a igreja também reforma, vocês fizeram num salão ali diferente, e aí eu vi, aí vocês abriram uma caixinha no dia seguinte, né? E algumas pessoas falavam, tipo assim, pô, eu gostei tanto, a acústica ali é tão melhor, não sei o quê, mas tu respondia mais ou menos assim, cara, a gente preza muito pelo espaço da igreja, né? Por mais que o som ali tenha uma acústica melhor, esteja melhor de certa forma, e o povo gostou, a gente quer preservar, né? A gente tem esse cuidado de trazer ali esse estar, né, diante do templo ali, da igreja em si. E uma outra coisa também que me chamou a atenção é que alguém perguntou assim, por que vocês não fazem, eu acho que com a exposição do Santíssimo, né? E aí uma coisa que acho que foi tu que respondeu, que eu achei muito bom pelo cuidado, né, que
muitas pessoas ali estão no início ainda, né? Estão indo pela primeira vez, ainda não sabem o que é o Santíssimo Sacramento, que é a presença de Jesus ali real, né? E isso pode acabar relativizando. E esse cuidado que vocês têm, né, com isso é muito importante, né? Porque isso mostra que vocês estão preocupados realmente com como essas pessoas vão dar o primeiro passo, né? E eu queria saber de ti, cara, além disso, né, assim, esses cuidados que vocês têm, preservar o local da igreja ali, de estar ali diante de uma imagem, diante do local ali, ou então não fazendo com a exposição, porque muita gente não vai entender e pode acabar relativizando. Queria que tu falasse um pouco sobre esse cuidado que vocês têm, né? Até com essa percepção do público que vocês têm lá no texto. Eu acho que isso está muito ligado, o Fernando, com a ideia principal do texto. Com o né? carisma do texto. Né? Que seria esse espírito do texto, né? Pelo que eu percebi, que o Joey falou, ele foi bem claro, né? Olha, a gente não está ali, por exemplo, para dar uma aula de doutrina, né? A gente não está ali para isso, mas a gente está ali para mostrar para as pessoas, né, que Deus não está morto, né? Cristo está vivo, né? E para que essas pessoas entendam que existe um amor, né, que preenche um vazio. É mais ou menos para aquelas pessoas que estão como Santo Agostinho, né? Não necessariamente numa festa, mas a pessoa está buscava tão fora aquilo que encontrava tão dentro, Santo Agostinho fala, né? Então, essas pessoas entenderem isso, eu acho que essa é a maior intenção do texto. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, que tu falou, que ele falou, foi bem claro. Não, a gente tá na droga, a gente tá na festa. Então, assim, eu acho que isso está muito voltado, sabe? Esse cuidado, né? É porque eles já sabem que as pessoas que vão procurar ele, porque é óbvio, quando algo é de Deus, né, e tem um espírito, sei lá, por exemplo, se tu pensar no Moisés Rocha lá, tem a comunidade dele lá, cara, já passou quantos dependentes químicos? Por quê? As pessoas iam procurar eles, porque era do espírito da comunidade dele atender aquelas pessoas. É óbvio que aparece uma demanda de acordo com a graça que Deus dá. Sim. Né? Então, se Deus dá essa graça para vocês, ele é óbvio que ele vai mandar pessoas para isso. Então, eu acredito que esteja muito ligado, né, Joey? Também com as pessoas que vão no grupo. Sim. Ou não. Que participam do texto, né? Que participam, né? E constantemente eu acho que deve chegar muita gente nova, né? Sim, que não. Tu já participou alguma vez do texto, Fernando? Não, ainda não, cara. Caraca, é foda, né, bicho? Complicado, não. Mas tu também é interno, cara. Tu conhece. Não, eu sei sabe como é que é, eu sei que é puxado, cara. Cara, eu só fui, engraçado, que quando eu fui, foi um amigo... Eu só fui pro texto... Eu nem ia, eu só fui tipo porque isso, ele já tá eu querendo nem dizer queria isso, ir. não é Eu nem isso, queria não é participar. Não é isso. Ó, na época eu não ia, tipo, muito pra grupo e tal, mas era um amigo meu, tipo, de festona, assim, sabe? Antigamente. Aí, do nada, esse cara me manda uma mensagem, pô, agora eu vi que tu queria ser padre e tal, não sei o quê. Agora eu tô indo num terço, né? Aí eu falei, Vamos lá, caraca, esse mano, sabe Deus o que é, né? Mas eu vou lá com ele. Aí eu fui com ele, pô, só pra acompanhar e tal, porque eu fiquei feliz, porque ele tava E tu gostou indo, na época? entendeu? Pode Não, ser sincero, pô, pode ser porque- sincero. Não, na época eu gostei. Assim, na Hoje época... tu não gosta mais. Não, hoje eu não sei como tá. É porque assim, Vai ficar complicado, hein? Não, eu acho que é até um assunto legal. Guardem aí a pergunta que a gente tava falando do cuidado com as Tá, pessoas que entram. eu já falar desse cuidado Não, aí. tudo bem. Tá? Tô tranquilo. Também no público tá ali. Mas na época, eu tava com um cuidado muito grande, né? Porque a gente tava falando de sacerdócio, a gente tava falando ali de um desejo muito sincero que tinha da minha parte, ser padre. Fui pro seminário, tudo. Eu era muito sincero quanto a isso. As pessoas que conviviam comigo, ninguém, depois de um tempo, já falava que eu não seria padre, assim. Eles tinham muita... Viam que era uma verdade, Tu levava assim. isso a sério, né? de Era real. muito sério, assim. Pelo movimento também, como aconteceu na minha vida, sabe? Eu via assim, não, isso aqui é pra mim, Sim. sabe? E aí o que acontece? Nessa época, eu buscava muita vídeo oração, mas ter vídeo de oração mental, digo, né? Uhum. Ter coração de recolhimento. E certas coisas me atrapalhavam nisso, principalmente a questão do sentimento, né? Porque eu me converti, né? Tive uma primeira experiência com Deus na comunidade Via Lutz, né? Uma comunidade carismática. E aí tem aquela coisa, né? Do início e tal, e chora e se emociona e tal. Só que depois de um tempo isso é um pouco perigoso, principalmente quando você quer desenvolver essa vida de oração. Aham. Então, na época, eu fiquei muito feliz porque eu vi muita gente. Eu vi muita gente lá que eu conhecia. Eu falei, cara, eu tô muito feliz que eles estão aqui, sabe? Mas existe um movimento em todo mundo que se converte, que é aquele olhar
julgador, Sim. sabe? Muito moralista. Então, Você acha que superior a todo mundo, na época que eu fui, eu ainda tava nessa. Além de estar isso. Então, de certa maneira, eu ainda ficava nisso. Mas eles estão vindo pra aqui, mas no final de semana eu vou pra putaria. Então ainda tinha muito disso, né, na Sim. minha parte. Mas A gente ouvia muito isso, né? mas um lado de mim, eu lembro que eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente de saber que aquelas pessoas buscavam algum refúgio. Estavam procurando sabe? alguma coisa, né? Estavam procurando alguma coisa. Eu lembro que na própria comunidade da Via Lúcia, porque eu fui embora pra Jundiaí, quando eu voltei, eu não voltei mais pra comunidade, eu saí. Mas antes de ir, alguns amigos meus do La Salle, inclusive, eu levava pro grupo de oração de lá. E eles gostavam muito, assim, eles amavam, cara, sabe? Então, assim, eu via que muitas vezes, Joey, eu acho que tu pode até falar sobre isso, pode ser até um tema aí que a gente pode estender um pouco. Muitas vezes essas pessoas, não é que elas tenham algo contra a igreja, não é que elas tenham algo contra a vida espiritual, mas é que elas de fato buscam algo, sabe? Uhum. É que as pessoas acham que não vê, elas não veem causa e efeito, sabe? Tipo, elas acham que elas vão pra festa à toa, tipo assim, sem motivo nenhum, sabe? Elas Aham. acham que todas as atitudes da vida dela são sem motivo nenhum. E na verdade não são, elas estão sempre em movimento e sempre À buscando procura de alguma coisa. à procura de alguma coisa. Então, assim, eu já percebi isso lá e percebi isso naquele dia, então, de certa maneira, eu fiquei feliz por isso. Mas, ao mesmo tempo, ficava com esse moralismo, né? Tipo, ainda vão pra aquela galera ali que tá indo, né? Eles tinham que dar mais formação e tal. Mas, claro, eu falo, muita inexperiência, sabe? Tipo, acho que eu tinha uns 9 meses que eu tinha me decidido a ser católico, né? De verdade. Já tinha crisma, eucaristia, mas, né? Tava longe disso. Tinha começado a estudar o Padre Paulo e tal. Então, acabou que foi nesse meio. Mas, por um lado, eu gostei muito por isso, né? Eu gostei muito porque tinha uma dinâmica ali por trás, sabe? Tinha uma intenção por trás. Tudo que é feito, eu acredito que tem que ser intencional, Sim. sabe? Eu acho que tem um momento certo para cada coisa, né? Então, mas resumindo assim, teve todos esses pontos, né? Não seria com grupo, e nem seria um problema com o grupo direto, né? Seria um Aham. problema com quem iria no grupo, Sim, sim, sim. né? Mas, eu repito, tá? Isso é super errado, tá? Super errado, Hoje, óbvio. hoje você já cresceu, já amadureceu, né? Hoje eu sou um homem mais maduro, né? A minha esposa vive falando, né? Ei, meu Deus, não, tá. Tu já é muito maduro, 12ª camada. Eu falei, calma, amor, tô na nona vendo, ainda, vendo. pô. 12ª, Eu falei pra ela, calma, amor. Acabei de sair da quarta. É o próximo Padre Pio. Não, ainda tô na nona, pô. Calma. Não, ela fala irônico, entendeu? Que ela tá querendo falar assim, tu é muito maduro mesmo, né? Que ela fala que a verdade é que ela acha que eu passeio na quarta, né? De vez em quando. Será que Ela não sempre tá fala. dizendo que tá na Ela quarta? ela sempre fala pra mim que eu gosto de passear na Na quarta. quarta camada, né, bicho? Cara, e tu passeia na quarta camada, bicho? De vez em quando, vai. Ai, Vamos voltar pro Joey. Pô, a gente não Não, pode não. esquecer que tá gravando, bicho. Esse assunto que tu falou é muito legal e acho que condiz muito também com a pergunta que o Fernando fez. Sim, sim. Porque quando a gente idealizou o terço, qual era o negócio ali, né? O que a gente pensava? A gente queria tirar as pessoas daquele ambiente conturbado. Então, a gente precisava dar o oposto. Pô, se na festa eles vão encontrar muita droga, muita bebida, balada... Eu falo dessa forma, mas obviamente a gente quer abraçar todo mundo, né? Sim. Esse era o extremo. Então, a gente vai dar o oposto. Então, desde sempre a gente deixou as luzes apagadas da igreja, tanto da capela quanto da igreja. Deixava só o Santíssimo ali ligado, hoje só o altar. E a banda, a gente se escondia, porque não era para nós sermos o foco. Não era para meditação ser o foco, era para adoração ali ser o foco. E a meditação voltada para isso. Então, todo terço eu falo assim, antes da gente começar, desliga o celular, bota no modo avião, tenta esquecer um pouco os teus problemas, as tuas dores de cabeça e vamos focar aqui nesse momento. Vamos conversar com Deus de verdade. E todo o ambiente, assim, o ar-condicionado, a luz apagada, a música um pouco mais calma, assim, não muito agitada, sem bateria, sabe? Sem todo esse auê. Sim. Isso tem um direcionamento, tem um objetivo. E isso leva para o cuidado, né, que o Fernando comentou, do que o pessoal estava brincando, né? A galera adorou aquele texto que foi na salinha. Pois é, né? Porque eu percebi lá no Instagram, Não, cara. todo mundo adorou, cara. A gente recebeu muita mensagem, ganhamos muitos seguidores, porque ele tem até um carisma diferente daquele que a gente leva no texto em si. Porque era um ambiente mais fechado, menorzinho, tava todo mundo meio encolhido. Então a energia é um pouco maior, a música estava mais alta, a adoração foi um pouco melhor. Aí a galera associa muito a esse movimento que tem hoje em dia, né, desses grupos mais carismáticos, até mais protestantes. E aí por isso que o pessoal gostou. Mas eu sempre tento voltar para o nosso objetivo. A gente volta para a igreja porque a gente quer que os olhos sejam voltados para a cruz. Porque a gente quer que durante a meditação você olhe para a sua vida, você medite sobre a sua caminhada, você medite sobre quem você é.
E no começo do texto a gente sentiu muita dificuldade por conta desse tipo de julgamento que a gente também sentia. A Suzy, não sei se ela chegou a comentar aqui com vocês, cara, ela era a que mais sofria com esse tipo de julgamento, porque apesar de nós estarmos na igreja, Sim. a gente tem uma vida fora da igreja, né? Sim. Eu jogo bola, eu saio com minha namorada, com minha noiva, na verdade, perdão, meu amor, com minha noiva. Eu vou pra faculdade, eu atendo no hospital. Eu até recentemente no internato eu tava lá. Ah, mas essas coisas não são imorais hoje. Não, mas você tá numa festa e o cara te vê bebendo uma cerveja, ele fica assim, não é o garoto do terço ali? Sim. Por que ele tá bebendo? Não, aqui? mas aí, peraí, vamos lá. Foi de um extremo ao outro aqui, né? Foi da faculdade até a mas, festa, entendeu? mas assim, É isso que eu te mesmo falei. nesses ambientes, assim, Entendi. os olhares estavam sempre voltados pra gente, Ah, tá, entendi. entendeu? E no começo a gente não tinha muita noção da importância que isso levava, sabe? Sim. A gente ainda não entendia que nós também, como pessoas, acabávamos sendo um exemplo. Na responsabilidade. Né? As pessoas viam a gente assim na festa e falavam assim, se o cara do texto aqui na festa, não tem problema eu estar aqui também. Aí foi que a gente começou a ter também um outro cuidado com isso. Vamos tomar mais precaução com o que a gente está fazendo, com o que a gente está falando, com o que a gente está postando. E aí foi quando a gente começou também a moldar as nossas atitudes, direcionadas para esse bem maior. A gente já procurava uma vida mais santa de verdade, mas a partir do texto a gente sentiu uma necessidade de fazer isso também, mostrar também para as outras pessoas, sabe? Não só ser algo que está restrito à nossa casa, como rezar todos os dias, como, sei lá, cuidar da nossa família, mas também na rua, se ter um pouco mais de temperança com relação ao que a gente vai consumir, de bebida, ter um pouco mais de cautela com a roupa que a gente vai vestir. Então, o texto despertou esse senso na gente. Quer falar alguma coisa? Não. Tá. Tudo Achei bem. que queria fazer algum comentário. Não, mas eu posso fazer. Mas isso tudo parte muito daquela questão, né? Que o verdadeiro testemunho, a verdadeira conversão, digamos assim, ela também passa muito pelo testemunho que a gente dá, né, cara? Isso aí é até perigoso, né? Que uma pessoa que esteja ali querendo dar o primeiro passo na fé, vá lá no texto jovem, se emocione, tenha uma experiência ali. Poxa, agora eu acho que eu quero ter uma vida na religião, né? Praticar a religião. E aí, no outro dia, ela já vê o povo do texto jovem lá com roupa inadequada, bebendo tudo, aí o que ela vai pensar, né? Exatamente. Então, isso passa muito uma responsabilidade para a gente que tem, que dá a formação, que dá aula, que conduz texto e que está ali, de certa forma, em um lugar que aparece, né? Que as pessoas acabam, de certa forma, olhando para ti, né? Um cuidado mesmo, né? Que a gente precisa ter. Precisa ter com testemunho, cara. Que por exemplo, quando a gente fala muito de... Poxa, que a gente já conversou muito aqui no podcast, né? Formar personalidade e tudo, mas a gente fala muito de dar o testemunho correto, né? Ou seja, viver da forma que é correta. Eu vou te contar, pessoal, eu quero contar o dia em que eu percebi que realmente precisava mudar um pouco as minhas atitudes. Foi quando eu fui no show do Armandinho. E aí... Caraca! Foi o show... Cara, showzaço do Armandinho lá no Tropical. Eu tava lá, a gente foi comemorar o Meu aniversário. irmão foi. Eu teve uma prima que foi também. Por isso que eu ri, bicho, porque ela falou assim, olha, se eu nunca tinha experimentado nada, passivamente aconteceu. Não, esse dia foi legal, porque a gente tava no show. Não, foi um show bom. Eu gosto. Claro, eu entendi, é bom as pessoas entenderem que a gente gosta desse tipo de coisa também. Entendi, no show, da música, claro. tá? Aí eu tava... Aí, não. Cara, desculpa, e a gente gente. falando aqui de testemunho. Desculpa. Não, eu tava curtindo o show. Eu tava com uma garrafa, um copinho de coca na mão. Eu lembro direitinho que era coca, porque eu não tava bebendo cerveja nesse dia. E aí, chegou um cara assim me abraçando. Ele falou, cara, gosto muito do texto, tá me ajudando muito. Eu tô me aproximando mais da igreja, melhorei minha relação com meus pais. E começou a se emocionar, tipo, falando comigo assim, no meio do show do Armandinho. E eu fiquei, caraca, tá legal. O Armandinho cantando assim, Ana Lua, e o cara chorando aqui do meu lado. E aí, no final do testemunho dele, ele falou assim, quer um tapa aqui? Quer um baseado? Eu falei, não, mano, tô de boa. Deixa pra próxima, né? Obrigado, mano, tô tranquilo. Aí eu fiquei pensando, cara, mas isso me deu um estalo, né? O cara tá me vendo ali, já associa a droga e tal, então será que eu estar ali é uma coisa boa pra imagem do texto? Não era nem pra minha imagem. Porque pra mim, tipo, eu não tô nem aí se as pessoas acham ou não que eu fumo maconha, que eu bebo, que não sei o quê, mas e pra imagem pro exemplo que a gente dá. Sim. Qual é o peso que isso tem? E aí foi que eu comecei a me preocupar.
E essa preocupação, ela parte muito, não de uma consciência tua, porque de fato não é errado. Pô, tu vai lá no show do Sim. Armandinho, né, e tal, mas é a forma como as pessoas É. vão enxergar, né? Isso demonstra até uma imaturidade da parte delas, obviamente. Sim, sim. Talvez inconsciente ali, enfim. Mas isso fala mais desse cuidado em relação a eles, né? E não com a gente, porque a gente sabe que não é errado. Isso diz respeito mais à forma como eles me veem do que realmente Exatamente. quem eu sou, né? Exatamente. Sim, Mas mas aí- é aquilo que também que São Paulo fala, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Exatamente. E aí, mas aí que tem um ponto. Eu acho que essas pessoas, principalmente quem se converte de forma meio abrupta, como foi o teu exemplo agora, né? Tu falou que em 9 meses tu já estava querendo ser padre, tudinho. Eu acho Acho que que- se não fosse assim, não ia. Qual Não, mas beleza. Tô brincando, tô O brincando, meu irmão tô também brincando. foi assim, foi uma Sim. conversão muito brusca. Eu ainda não terminei de ouvir o podcast dele, mas não sei se ele chegou a comentar, falar um pouco da conversão dele. Depois até a gente pode comentar aqui que eu tenho um adendo a acrescentar legal nessa história. Mas muitas pessoas que se convertem assim meio rápido, elas têm esse olhar um pouco soberbo, sabe? Tipo, cara, eu sou católico, agora eu vou à missa todos os dias, agora eu comungo, agora eu me confesso. Então esse pessoal que vai pra festa, que fuma maconha, que tá bêbado, vai tudo pro inferno. Eu acho que tem um pouco disso. Todo mundo tem um pouco disso. Eu tive um pouco disso. Acho É que no normal início do da início, conversão, do é normal. início No assim, início é um da- fenômeno. da- A Mila, é a tipo Mila já isso. falou, né? Exatamente, Que é no um início da fenômeno, é um conversão isso é fenômeno. Não, natural, e o pior é que eu ia Isso- falar assim, tu teve isso, tipo, ia jogar vocês aqui na Se não maior cara aconteceu, dura. tu não se converteu. Mas aí eu entendi que, cara, o meu processo de conversão demorou pra caramba. Eu ainda tô nesse processo, né? Sim, sim. Eu me converti, tipo, de verdade com 19 anos, que foi quando eu fui pra jornada. E eu entendi só de verdade o que era esse caminho agora com 20 e poucos anos, depois que eu fui na outra jornada. E só comecei a entender minhas responsabilidades como cristão já no terço jovem, já tipo em 2020, 2021. Então, é um processo contínuo. Então, quem sou eu para olhar para a atitude dessas pessoas, né, para as falas dessas pessoas e tipo olhar com desdém, olhar com raiva. Eu lembro que um dia eu estava voltando numa formatura com um amigo meu, com o Sael, e ele deu carona para uma moça no banco de trás. Eu não conhecia a moça na época, mas ela participava do texto. E eu falei assim, pô, legal, tu gosta de participar? Não sei o que. Ela falou, não, o pessoal que vai lá é muito hipócrita. Tá lá na segunda-feira e na sexta tá bebendo, enchendo a cara. E aí, Caramba. essa foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando diretamente pra mim isso. Eu já tinha escutado as pessoas comentando, mas, pô, ela falou na minha cara aquilo. Sim. E aí fiquei tipo, não, beleza, eu entendo que essa é a percepção dela. Pode ser que depois ela mude a cabeça dela. E foi a primeira vez que eu tive essa noção de que, cara, a gente precisa dar mais tempo pra essas pessoas. Não é num texto que as pessoas vão se converter, não é indo a uma missa que Deus vai tocar no coração delas, é um processo de conversão, é um processo demorado. Contínuo, né? É uma etapa, são por etapas. E aí que eu acho que a medicina, cara, ela explica de uma forma linda a existência de Deus, assim. Porque a gente estudando qualquer assunto da medicina, a gente vê que nada no nosso corpo é por acaso. Nada, nada. Até pra tu defecar, cara. Tu come uma comida, ela é digerida no teu estômago, passa pelo duodeno, passa por não sei onde, aí vem enzima daqui, enzima de lá, um gás, não sei o quê, e aí vira o cocôzinho lá. Então, até pra formar um cocô, é todo um processo. Então, tipo, imagina a nossa vida. A nossa vida de conversão, o nosso crescimento como cristãos, nosso crescimento como pessoas. Não é também do dia pra noite. Não é como tomar uma droga, um remédio e vai fazer um milagre. Seria lindo se fosse. Seria ótimo. Mas não é. Assim como qualquer outra coisa, como uma vida intelectual, como se dedicar a um hábito, a uma academia. A gente sabe que precisa de constância, de objetivo, de um foco, né? Isso eu acho que é até uma coisa que... Cara, eu falei isso já com o Fernando, né? Em relação a essa questão de conversão, assim, muito brusca, né? Deus faz as coisas na liberdade dele, a gente sabe disso, né? E, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, né? Como tu falou, é um processo contínuo, porque não é todo mundo que vai ser assim, entendeu? Não é todo mundo. Isso é muita graça de Deus, assim, é muita misericórdia, sabe? Assim, é coisa assim que não é normal, sabe? Tipo assim, eu falo que isso atrapalhou muito, por exemplo, com a minha esposa. Por quê? A minha esposa tinha ideia de que algum momento da minha vida, em alguma hora, vai acontecer um evento que eu vou do nada mudar de vida. Entendeu? E não aconteceu. Passou um ano, não aconteceu. E não casado já, né? Já tinha passado. Mas ela precisou entender, e muito pela vida de Santa Terezinha ali, né? Ajudou muito ela, que aquilo era um processo, né? E essas pessoas, elas
eu até falo, Joey, isso é muito legal tu tocar nesse assunto, porque essas pessoas, que elas vão aos poucos, elas vão por um caminho muito humilde, Sim. sabe? É. Porque esse ato que aparece em quem vai do nada, vai do... Um dia pra noite. Doido, dorme na cachaça e acorda na igreja, sabe? Um exemplo, né? Cara, aquela soberba que aparece na gente, tipo assim, nossa, eu sou bom, sabe? Óbvio, pelo menos saiu da vida e mudou de vida mesmo, é tudo sincero, como eu Perfeito, né? falei. Ótimo. Beleza, ótimo. Mas aparece uma soberba ali. Aparece. Nessas pessoas que vêm aos poucos, ela não aparece. Porque elas têm, é muito trabalhoso, sabe? É ter que ir no texto toda semana, é ter que ir na missa todo dia. Isso não conseguindo ver as claras das coisas, sabe? É um processo. Sim. Então, assim, isso que tu falou é muito legal, né? E aí, só completando, né? Como tu falou. E o exemplo nisso é muito importante. Porque saber que tem alguém que passou por isso e que essa pessoa está ali disposta para me ajudar, isso vai ajudar muito. Né? Porque, por exemplo, São Francisco de Assis fala, né? Cuidado com a tua vida. Talvez ela seja o único evangelho que o teu irmão tenha para ler. Né? Então, isso é muito forte. Perfeito. Né? Isso é muito forte. E saber que as pessoas que estão ali, óbvio, não só a questão do contra-testemunho, mas saber que aquelas pessoas ali, elas passaram por um processo e que vocês estão lá para ajudar eles nesse processo, né? Teve uma coisa naquele Você Será um Homem, Meu Filho, que o Ítalo Marcilli fala, né? Sim. Fala, olha, vocês estão em uma etapa da peregrinação. Eu só sou uma pessoa que está um pouquinho mais à frente da etapa da peregrinação, mas para ajudar vocês a caminhar nisso. Né? Então, não como alguém que estaria superior, mas alguém que está na frente e consegue puxar os outros, sabe? Ele Então, falou isso, foi? hã? Ele falou isso no curso lá do... Sim, você será um homem. Pô, que legal. Eu parafraseei ele, eu nem sem saber que ele tinha falado isso aí agora. Sério? Um tempo desse. Depois eu falo, menciono isso aí. Ah, então pronto. Não, ele falou isso. Vai e chegar, vai chegar eu nesse achei isso, e eu achei isso muito bonito. Muito. E eu acho que isso com exemplo, sabe? É. Isso com exemplo. A gente olha pra vida da pessoa e pronto, tá pronto ali, sabe? A verdade tá pronta, sabe? Tipo assim, não tem contra os atos, não há argumentos, sabe? Quando tu convive com alguém, Joey, convive com alguém bom, o que aquela pessoa fala é um detalhe, sabe? É um mínimo detalhe na frente de tudo que ela contribui pra tua vida. Óbvio, nunca convivi com eles, né? Com essa galera da internet aí. Mas a galera, gente boa que eu convivi, eu posso falar isso. Falei isso no último episódio. Fernando conviveu, né? Não, pô, pois é, eu conviver com alguém como o Fernando, por exemplo. É óbvio que eu já sou mais santo, né? Que isso, Não cara. tem como. Mas isso é Não, uma coisa... mas, entendeu? não, isso é uma coisa muito legal, que para tirar também a ideia de que existe uma vida na igreja e uma vida fora da igreja, né? Sim, sim. As pessoas têm que entender que se você é um católico, você se diz católico, ou protestante, ou judeu, você não é judeu no dia que você vai na sinagoga e depois sai da sinagoga não é mais judeu. Você é o que você é sempre. Então, eu sou católico no terço jovem, eu sou católico no meu internato, eu sou católico na minha casa. Então, eu tenho que ser esse exemplo a todo momento. E eu tenho que estar atento a todo momento. E aí, eu lembrei de um dia que eu estava no internato, eu estava lá no Platão Araújo. Rapaz, tô aqui, ó. E aí, não, era um dia assim, já à noite, Politrauma, que era- politrauma do Platão Araújo, à noite, chegou um paciente lá, um motoqueiro que não estava errado, que foi o carro que acertou ele. E aí, eu fui atender o cara já, eu tava muito cansado, eu tava com uma preguiça do caramba. Mas eu sabia que eu tinha que atender, porque eu queria atender, queria suturar, tudinho, beleza, fui lá atender. E aí tinha umas outras internas, acho que da FAMetro lá, acompanhando o plantão, acompanhando outro médico. E aí eles viu que eu estava indo lá atender o paciente e ele falou assim, vamos lá acompanhar o fulano ali atendendo o paciente. E aí eu fui atendendo o paciente e mostrando para elas, não sei o que e tal, atendi. Acabou o plantão, fui para casa, quando cheguei em casa tinha uma mensagem no Instagram do texto. Era uma das meninas falando assim, pô, eu tava lá no plantão com você, muito obrigado pela forma como você atendeu o paciente, tipo... e, tipo, sabe, agradeceu pela forma como eu lidei ali. Foi nada demais, pô. Eu fiz o que eu sempre faço todos os dias. Sim. Mas já pensou se naquele momento eu tivesse com preguiça de atender e tivesse atendido de uma forma, sabe, meio desleixada, não tivesse feito tudo que eu deveria fazer. Então, aquela pessoa já poderia sair de uma forma diferente. Entendeu? Então, essa evangelização, ela acontece a todo momento, em todos os lugares. E a gente precisa estar a todo momento atento para isso. E é um peso. Acho que algumas pessoas podem levar como um peso. Mas eu levo mais como, tipo assim,
agora a minha missão. Eu aceitei isso de braços abertos E a e vida eu, acontecendo, né, cara? As circunstâncias que me apareceram e eu tô correspondendo a isso, né? eu tô fazendo o mínimo, na verdade, né? E não perder de vista, o Joey, e não perder de vista que nós precisamos lutar pelo céu. Né? Exatamente. Então nós precisamos lutar por nos unir a Cristo, né? Amá-lo, conhecê-lo e ver a eternidade junto dele. E que essas coisas acontecem naturalmente. Aham. Né? Essas coisas vão acontecer naturalmente. Né? Eu conversei da última vez, na última reunião do podcast, eu tava falando para os meninos em relação a isso, né? Em relação a cara, não é só sobre, tipo, dar uma formação, não é só sobre estar no texto jovem, sabe? É você buscar uma vida muito profunda em Cristo que não interessa onde você esteja. Sim. Não interessa, você não vai precisar abrir sua boca. Sabe, se você ama Cristo de verdade, você vai ter uma responsabilidade do seu trabalho. Você sabe que aquilo vai ser entregue para ele. Você vai entregar uma obra inacabada a Cristo, como disse São José Maria Escrivá? Não vai, né? O seu tempo você não vai jogar fora, porque para aqueles que trabalham em coisas humanas, o tempo é ouro, Uhum, né? E perfeito. para aqueles que trabalham em negócios de alma, o tempo é glória, né? O nosso padre fala. Então, você vai aproveitar ao máximo essas coisas mais humanas. Faz o que deve e está no que faz. Né? Exatamente. Então, assim, isso vai acontecer naturalmente, sabe? O que eu vejo é que muita gente parece que tira o foco da vida dele, né? Como o Chesterton fala, o que é de errado com o mundo? Eu, né? Primeira coisa que ele fala. Então, as pessoas às vezes tiram o foco disso e passam a, eu preciso evangelizar. Mas o evangelizar tá vindo em primeiro lugar, antes de ele mudar a vida dele. Isso não existe. Sabe? Isso não tem como. O Roberto Maley fala disso, né, na certificação do... Eu não tenho como ser mais carismático. Ou eu sou o cara carismático, ou eu não sou. Eu não tenho como ser mais santo. Ou eu quero ser santo agora, eu sou o santo, ou não tem como eu ser mais santo ou menos santo. Não tem como uma mulher que está grávida ser mais grávida ou menos grávida. Ela é grávida, ela está grávida naquele momento. Então, se eu quero ser santo, eu tenho que viver essa santidade a todo momento. E não procurar, na segunda-feira eu começo a ser santo. Não, cara, tem que ser agora, tipo, em todo momento, onde quer que tu estejas. Sim. E acho que isso é o que a gente tenta levar no texto. E uma coisa também legal que eu acho que a gente faz, assim, né? Como tem muita gente que não conhece muito de doutrina, da moral católica, a gente tenta trazer para a realidade das pessoas essa santidade. Então, a partir dos mistérios gozosos, dolorosos, a gente tenta levar para a realidade das pessoas isso. Então, a gente pega um mistério gozoso. Pega o primeiro mistério gozoso, que é o que o anjo anuncia a Nossa Senhora, que ela vai ser mãe. Aí a gente pega assim essa situação e pensa, cara, Maria era uma mulher de 13 anos, 15 anos, que tinha uma vida planejada, que ia se casar com José, que estava já planejando casamento, que estava vendo onde é que ela ia morar, e de repente aparece um anjo e muda todos os planos dela. E aí Maria, diante daquela situação, o que ela faz? Ela abraça os planos de Deus. Então, eu mostro para a pessoa que está ali no texto como ela pode abraçar a vontade de Deus através das adversidades da vida dela, através dos problemas, através de uma doença, através de uma pandemia. Durante a pandemia a gente usou muito essa meditação do sim de Maria, né, para realmente entender que tudo tem um objetivo, que tudo tem um plano. Então, através do texto aqui a gente vai fazendo esse caminho de santificação, mostrando que a santificação é possível no nosso dia a dia. E Mostrando que a santidade ela é universal, né? Esse chamado a santidade é universal, exatamente. cara. É pro drogado, é pra galera que tá na festa, é o povo que tá na faculdade, né? Uhum. Então é muito importante, cara. É muito legal esse trabalho todo que vocês fazem. E uma coisa que eu queria perguntar, contando os anos de texto, já tem quantos anos? Desde que... Começou em 2019, né? 2019, 19, 20, 21, 22, 23. Estamos no quinto ano aí. Tá entrando no quinto ano, né, cara? E com certeza nesses 5 anos vocês já devem ter visto alguma história de conversão ali através do texto, alguns Muitas. primeiros passos. E eu queria saber, cara, se tu pode contar, obviamente não citando a pessoa, mas se tu pode contar alguma história aí que tu lembra, pô. Acho que isso é interessante, assim, pro povo saber, né? Porque, cara, são 5 anos e é muita gente. Com certeza, muitas pessoas deram um passo ali, pelo menos o primeiro passo no início da fé, com certeza foi no texto jovem, pela amplitude e pela quantidade de pessoas que vocês alcançam, né? Ó, hoje a gente tem quase umas 30 pessoas ajudando no texto de forma direta. E muitas delas foram frutos do texto. Elas começaram participando ali em algum momento e hoje já são catequistas, são pessoas que estão em alguma pastoral, são pessoas que vão à missa diariamente. E sempre a gente recebe mensagem, né, de pessoas que se sentiram tocadas através do texto, né? Então, eu não sei nem te dar uma história porque realmente são incontáveis, cara. Em 2019 isso acontecia muito, 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 muito mesmo. E muitas pessoas de outras religiões, e é muito espírita, e toda semana a gente recebia 10 mensagens, 15 mensagens, de pessoas que
foram ao terço e ouviram, sabe, um chamado, ou sentiram um estalo, começaram a procurar mais e conhecer a Igreja Católica. Então, eu não consigo te dar uma história porque Não, sim, sim. são inúmeras. E não só disso, né, de conversão, mas pessoas que estavam também numa situação difícil, passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, e o terço ajudou de alguma forma. Então, é um instrumento realmente de Deus na vida das pessoas. Eu sempre falo que a banda toda, o Paulo Vitor, Kaique, Poliana, a galera que fica ali no apoio, somos apenas um instrumento. É sempre Deus que está agindo ali, de alguma forma, através da gente. Isso aí, cara. Eu queria mudar um pouco do assunto do texto, não sei se tu não vai querer perguntar alguma pode coisa. mesmo. Eu queria entrar um pouco pra medicina, cara. Que tu já Aham. vai se formar também, e eu tenho certeza que tem uma galera Graças aqui a que Deus. faz medicina e que vai assistir, que tá assistindo. Uma coisa que aconteceu comigo, cara, é que é o seguinte, a minha conversão aconteceu na metade do curso da medicina, né? E acontece que, obviamente, depois de um processo de conversão que a gente começa a entender as coisas, né? A própria constituição do homem, né, corpo e alma e tudo mais, a gente tem um olhar diferente, né? E para mim impactou muito porque, né, a formação que eu recebia de certa forma, ela também focava muito na questão biológica. Então, quando eu chegava ali numa aula prática com um paciente que chegava no ambulatório, né, a gente focava ali às vezes tanto para a biologia da coisa, para o que é orgânico, que a gente esquecia ali de um tratamento simples, né? E isso foi algo que, obviamente, após a conversão, foi mudando o meu olhar. A forma como eu vou receber o paciente vai dizer muito o bom dia que eu vou dar, a atenção, a forma como eu vou fazer o exame físico nele, né? Como eu vou conduzir a anamnese. Tudo isso diz muito de um cuidado que a gente precisa ter. E isso comigo aconteceu, obviamente, mas a gente tem aqueles conceitos de medicina humanizada e não sei o que, tem que ter cuidado com o paciente, obviamente, mas eu ainda não tinha essa profundidade da coisa, né? Obviamente, após a conversão, eu passei a olhar, nem que seja só um atendimento rápido ali na emergência, que o cara chegou, cortou e tal, tem que suturar, mas desde esse momento, né, eu passei a ter um olhar diferente, né, de que não é só um corpo que está ali, tem uma alma ali, às vezes aflita, talvez não, enfim, né, e esse olhar comigo houve uma mudança, né, e eu queria saber de ti, cara, se tu teve essa mudança no meio da faculdade, ou se tu já tinha esse olhar, ou então, ao longo da tua caminhada, o que mudou no Joey lá que iniciou a medicina para o Joey de agora, depois dessa caminhada toda? Na forma como a gente trata e enxerga o paciente, as dores da pessoa, né? Uhum. Então, quando eu comecei a faculdade, eu já era católico, já convertido, já era coordenador do grupo de jovens. Então, eu já tinha meio que uma noção de algumas coisas. E, óbvio, quando a gente entra na faculdade, essas noções, elas são todas jogadas no chão, né? E toda a nossa concepção de mundo é mudada. Então, eu tive um primeiro impacto logo na primeira semana da faculdade, quando a gente teve uma aula de anatomia. E quando a gente entrou no laboratório de anatomia, tinha na parede a oração dos corpos que estavam ali. E eu fiquei, caraca, eu nunca tinha parado para pensar que aqueles corpos ali que a gente vai estudar, que a gente vai ficar dissecando e cortando e furando, eram pessoas. Eu nunca tinha me tocado, sabe, nessa realidade. Nunca tinha parado para pensar nisso. E aí foi o primeiro estalo, tipo, de que além da medicina, tem a alma. E aí foi quando eu também eu comecei a me importar também com a alma das pessoas, né? E aí, como eu falei, né, que a medicina ela foi cada vez mais me mostrando como Deus é genial, assim. Eu lembro da minha primeira aula de imunologia, que é um saco, inclusive, Eu mas... não curto, não. Tô brincando, eu gosto um pouquinho até. Eu já Eu não tive, gosto muito, tive um não. professor muito bom, Dr. Corado, e aí, na primeira aula de imunologia, ele explicando ali sobre complexo não sei o que e tal, imunidade inata, imunidade ativa, eu fiquei, cara, não é possível que não exista Deus, pô. Hoje não tem nada que faça eu acreditar que Deus não existe. Porque eu não consigo olhar para isso aqui e não acreditar que isso foi feito por alguém. Nem que seja um alienígena, nem que Deus seja um alienígena, sabe? Tem aqueles doidos que falam essas coisas. Alguém criou isso aqui. Alguém tem que ter criado a gente. E Tem tem que que ter ser... pensado, né? Não, tem que ser alguém muito delicado, alguém muito cuidadoso, porque cada milésimo, assim, cada pedacinho do nosso corpo tem uma importância. Não é possível que a nossa alma também não tenha uma importância. E aí foi quando eu passei também a me importar com a parte da alma das pessoas, né? E eu acho que... Eu não quero generalizar, mas muitas pessoas perdem essa noção, né? De que além do corpo há algo a mais. E se você perde essa noção, você acaba que não se importa tanto com a pessoa ali.
você olha para o paciente em estado terminal e entrega nas mãos, assim, tipo, aquele paciente já se perdeu, já se foi. Enquanto a gente que tem um olhar um pouco além desse corpo, a gente pensa, cara, ele ainda pode receber um sacramento, ele ainda pode, sei lá, ter um momento com a família, a gente ainda pode dar um algo a mais. E a gente procura esse algo a mais em Deus. Então a religião foi muito importante para me ajudar a entender que além daquela pessoa há uma alma, além dos erros daquela pessoa, há uma alma que precisa ser salva. Então, pô, existe aquela discussão, né, na medicina, na ética, assim, médica, do bandido e do policial. Se o bandido chegar mais lascado que o policial, a gente tem que atender o bandido. As pessoas não entendem que a gente não tem que fazer esse julgamento de valor. Porque a gente não olha somente para a pessoa ali em si. Tem também algo a mais ali, além daquele corpo físico que está machucado, que precisa de um atendimento. Há também uma alma que precisa ser salva, que precisa encontrar um caminho. Então, o papel do médico não é simplesmente curar a pessoa. É dar a ela a oportunidade de salvar a alma dela depois daquilo, depois do seu atendimento. A gente aprende, né, que o médico ele não salva ninguém, ele proporciona qualidade de vida, ele ajuda no tratamento das doenças, mas eu acho que vai além disso. O médico ele proporciona uma segunda chance, muitas vezes. Mas não uma segunda chance de viver, mas uma segunda chance de procurar uma vida além dessa vida. Então, a medicina ficou muito mais bonita para mim depois que eu entendi isso, né? Depois que eu associei isso da religião e da medicina. E eu vejo dessa forma. Eu consegui só entender isso dentro da faculdade já. Por muito tempo eu levei meio com a barriga e tal. Acho que todo mundo tem uma fase assim na faculdade, né? Que não tá nem aí. Mas hoje em dia o cuidado que eu tento levar com as pessoas que eu atendo, né? Eu ia falar meus pacientes, mas nem são pacientes, meus pacientes ainda. É esse. É entender que além daquele corpo há uma alma e essa alma precisa ser conduzida de alguma forma. E às vezes, né? Claro que a gente foi aberto. Hoje o assunto foi catolicismo, né? Mas às vezes falta uma sensibilidade assim até para alma humana, né? E vamos dizer que a gente não chegue no espírito, vamos dizer que a gente não chegue em Deus, né? Mas para esse mundo interior, né? Existe uma pessoa ali que tem desejos, né? Que tem dúvidas, Que tem uma história. Tem uma história, existe algo que aparece ali dentro de um ser humano que não vai aparecer no animal, né? E que isso parece ser ignorado. Teve um rapaz agora, eu tenho uma imobiliária, né? Aí o rapaz foi comprar, não, o proprietário, né, tava falando que ele tinha muito desejo de ter um filho, uma filha mulher e tal. Ele tinha 5 filhos e tava vendo se ia conseguir. Aí a esposa dele tava grávida. Aí eles foram na ultrassom. Quando chegou na ultrassom, a mulher chegou, fez assim, aí acho que tirou a luva, alguma coisa assim, ele falou assim, tá morta a criança. Tem, sabe, na hora assim, ele não teve um pingo de sensibilidade. Tipo, ela simplesmente, ele falou que não ia citar, óbvio, ele não citou o local onde ele fez e tal, pra não ser... Mas ele simplesmente... Descartou, né? Ele simplesmente descartou a dor daqueles pais, sabe? Tipo assim, tá morta a criança. Tu tem ideia, tipo assim, de tu na hora fazer ultrassom e já falar assim? Tu tá rodando em geral agora, né? Não sei se tu já teve Sim. o desprazer de assistir um aborto, já viu? E eu vi um aborto que foi um aborto que, tipo assim, aconteceu por causas naturais, mas o feto estava com menos de 20 semanas, né? E legalmente ele não significa nada. E aí o médico simplesmente pegou aquele feto e ia jogar no lixo. Aí a mãe falou, não, a gente quer enterrar tudinho. E aí o médico já ficou meio estressado porque o processo é outro. Porque como eles queriam enterrar, tinha que fazer uma outra documentação, tudinho, o médico ficou estressado. E aquilo, cara, aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não sei nem explicar. Tipo, se eu fosse já profissional, do lado dele ali, eu teria reagido de uma forma diferente. Obviamente não falei nada porque eu era um mero aluno ali, não sou ninguém ali na fila do pão, mas aquilo mexeu muito comigo. Porque eu vi aquela situação e eu percebia que, tipo, aquela pessoa em si, aquele médico em si, ele não conseguia ter esse tato de que a gente está falando agora, né? Essa noção de que além daquele corpinho ali, que já não é mais vida, existia uma alma também. Então, isso me impactou de uma forma muito, muito forte, sabe? A gente vê bastante coisa pesada na medicina, assim, já vi laceração de todos os jeitos, paciente chegando com o braço quebrado, cabeça escalpada, não sei como é que fala, escalpada? Eu esqueci agora a palavra. É isso aí, ó. Escalpada. Vocês têm que saber desses assuntos aí, né? Não é comigo, Mas... não. O Miguel ainda tá no primeiro período, então eu ainda dou um desconto pra ele, mas vocês não tem mais como saber, não. Nada me deixou tão, sabe, mal como assistir uma curetagem.
que é um procedimento que você limpa, né, o útero da mulher depois de um aborto. Sim. Inclusive, eu Então, tava conversando com o Miguel mais cedo que recentemente eu vi um caso, cara. E assim, isso não. Obviamente, né? A gente tá falando aqui do lado do médico, né? Que falta esse tato, essa visão. Mas isso aí, de uma forma geral, nas pessoas. mas não são né? todos os médicos, tá, gente? Pelo amor Não, de Deus. exatamente, não são todos. Eu tive, né? a grande maioria dos meus médicos, dos meus professores foram Exatamente, eu também excelentes, tá? tive Só pra muitos deixar claro. professores Não vai bons, passar muito mais bons. não, meu. Não, É. eu tive muitos professores bons, muitos. Inclusive, né? Teve um caso que eu vi assim que. De um aborto, e aí, como tu falou, né? Tinha um corpinho ali, beleza, não tinha mais vida. E ali, nesse caso, já foi diferente, né? A mãe já não tava meio que entendendo o que estava acontecendo ali, Uhum. né? Inclusive, ela até chegou a fazer uma piada ali, não sei, não relacionada a isso, né? Mas eu fiquei olhando, eu disse, cara, será que essa pessoa percebeu o que está acontecendo aqui? Né? Percebeu que tem uma vida que... era uma alma ali, né, cara? E isso também me tocou muito, né? Obviamente, a gente precisa fazer toda aquela análise, né, sobre a forma como a pessoa sofre ou não, mas eu não quero nem fazer nenhum julgamento A aqui, gente não mas... tem como julgar também uma pessoa Exatamente. que chega nesse ponto, né? Exatamente, né? Mas a percepção que eu tive ali foi mais ou menos isso. Cara, será que essa pessoa percebeu o que está acontecendo? Por que eu estou dizendo isso? Para entender que isso, obviamente, não é só do lado da medicina, né, que a gente tem isso. Sim. As pessoas, de uma forma geral, perderam um pouco dessa visão transcendente, né? Que a Aham. gente, além do corpo, tem uma alma. Né? E é importante que a gente converse sobre isso, para que a gente tenha essa sensibilidade, né? E como a Mauri falou, esse cuidado, às vezes, né, com o paciente que chega até nós, não precisa nem chegar até a religião, a Deus, né? Mas só de tu estar atento ali para as... Opa! A cadeira tava caindo aqui. Ixi, ele pegou a cadeira que é elevador, bicho. Ela despenca Pô, sozinha. mano, né? desculpa aí. Produção. Pô, o Fernando É tava, isso, produção. ele tava na maior Cara, meditação tu não séria. sabe, meu. Tu Eu não até sabe, esqueci mano. o que eu Tem tava um- falando Tem um ali. episódio aqui. Agora a galera vai procurar, mas é Pô, o trabalho de mano, me procurar. desculpa, Fernanda, porque eu tava Não, caindo tudo há bem, muito cara. tempo aqui. Não, mas aí eu lembrei eu que não essa daí é a cadeira Não, elevador, não, bicho. deixa eu te... Não, é o primeiro episódio. Acho que é o primeiro episódio. Ou, enfim, um dos que a gente gravou. Simplesmente, Joey, no meio do episódio aparece eu. Descendo assim devagarzinho aí. Toda vez a gente tem um cuidado pra não colocar a A cadeira. gente aí. sempre cara. checa, bicho. Hoje a gente não checou. Porque a gente só checa do meu lado, né? É que eu não tinha percebido que eu tava caindo. Aí quando eu vi, nossa, o Fernando tá muito mais alto que eu. Pô. Mas tu tava falando essa questão do médico e tal, Não, da sensibilidade. exatamente, né? O que eu tava falando? Além É do que médico, na verdade. a gente, quando dá essa atenção pro paciente, a gente não precisa nem chegar na religião, chegar a Deus, né? Porque em muitos, na maioria dos casos, isso não vai acontecer. Uhum. Mas só de tu estar atento ali para as aflições que essa alma está trazendo, né? Para uma preocupação. Talvez ela nem tenha ido ali, né? Principalmente em UBS a gente vê muito isso, né? A pessoa vem ali com uma demanda, tô com pressão alta, eu quero controlar, a gente começa ali. Mas aí ela começa a falar, mas lá em casa, principalmente quando é a senhorinha, mas lá em casa minha filha não tá nem aí para mim, não sei o quê. Então, só de tu estar atento ali para essas demandas da alma da pessoa, né? Escutar, isso já diz muito, cara. Já. Isso já diz muito que isso falta muito às vezes, né, cara? Então, quando a gente fala assim, ter esse olhar transcendente, ter esse cuidado com a alma da pessoa, não só com o corpo, não precisa chegar à religião, não precisa chegar a Deus. Basta que tu toque nessa primeira escada, nesse primeiro degrau da alma, né? Que são essas aflições mesmo que a pessoa pode trazer ou não. E isso é muito importante, cara. A gente lembra até do que eu tava falando antes, né? Daquela questão lá com as pessoas, né? Que as pessoas acham que estão tendo atitudes à toa, né? Mas no fundo estão sempre buscando algo, né? Essa resposta desse algo está na alma, né? Só que elas meio que querem esquecer da alma, porque o mundo hoje, ele quer dizer que não existe alma, né? Existe só corpo. O que mais se aproximaria da alma seria o cérebro, né? Então, mais ou menos uma coisa desse tipo aí, né? Que, óbvio, tem uma função muito grande no desenvolvimento da alma, né? Mas, enfim, então o que eu quero... Só complementando, né? Então, só para deixar claro como não é só numa visão dos médicos, né? Mas é uma visão geral, é que essas pessoas elas não entendem que esse desejo, essas dúvidas, né? Só podem ser respondidos, né? Esse vazio, esse certo sempre falta algo, né, dentro de mim, né, com um amor verdadeiro, né, com algo que esteja para além de mim, né? Então a gente pega o Viktor Frankl, por exemplo, né? Então judeu, cara, ali já tem algo, sabe? Em relação a essa parte da alma que eu tô falando, sabe? Né, de a gente entender isso, de a gente entender que existe algo a mais, existe que a vida, a gente não tá só existindo, a gente precisa viver a vida, sabe?
Existe algo além. Então, acho que hoje isso falta nas pessoas. As pessoas perderam essa noção. As pessoas perderam essa noção desse mundo interior que tem nelas, sabe? Acho que isso é um problema até mais recente, né? Muito desse neo-ateísmo meio cientificista, assim, de... Tu pega Dawson, esses caras assim mais... Como é que do último século, que... Pô, foi mal. Fica tranquilo, Me mano. perdi aqui. É como Ele a não produção ele se não comunica com a Pô, gente. a produção não ajudou dessa vez, olha. Pô, produção, aí tu me quebrou, né? O que você tava falando? Ah, tá, desse neoateísmo cientificista aí, desses caras, Christopher Hitchens, Dawson, que falam muito dessa... De que o mundo, ele é um bando de conexões, sabe? De neurociência, de sinapses e de sinapses, e que eles esquecem dessa questão da alma mesmo. E eu não sei se tu tem alguns momentos assim, durante o teu curso que te marcaram com relação a isso, né? Com esse despertar da alma. Um que eu me lembro bastante foi a primeira vez que eu vi um parto normal, que eu via lá a mulher, tipo, sentindo a maior dor da vida dela, esperneando, gritando, quase quebrando ali o apoio do braço no leito em que ela estava. E, de repente, nasceu a criança, cara, aquela dor some. E aquela dor dá espaço para um amor, tipo, sem precedentes, um amor indescritível, um amor que o nosso mundo não consegue explicar, entendeu? Eu lembro daquilo, até era Gabriel o nome do garoto que nasceu bem feio, inclusive, mas aquilo Esse comentário era necessário. mas, mas Ai, aquilo me meu Deus. marcou de uma forma, tipo, muito positiva, sabe, com relação a isso, tipo, de perceber que, cara, ainda há uma esperança, que, tipo, eu vendo aquele nascimento, eu consigo perceber que realmente existe um Deus, que não é possível que, naturalmente, se não existisse, tudo aquilo que a mulher estava sentindo naquele momento, sabe, tivesse sumido do nada. Então, aquele amor que aquela mãe sente pelo filho é algo que, sei lá, só Deus consegue explicar. Então, acho que eu ainda sou muito otimista com relação a isso. Acho que o tempo vai melhorar, sabe, essas coisas. Eu Espero tava estar falando a mesma certo. coisa com o Miguel antes, né, cara? Que eu sou muito esperançoso ainda. Por mais que às vezes a gente olhe um cenário desesperador, eu, dentro de mim, eu tenho, pô, eu tenho esperança que isso aqui ainda vai dar certo, que isso aqui Não, ainda vai sim, acontecer. Eu cara. sou assim, cara. Eu tava conversando exatamente sobre isso com ele mais cedo, cara. Eu sou bastante assim também, Miguel. Miguel? Não, do aborto não é nem pra isso aí, a conversar. gente... Falar sobre de- aborto aqui, mano, a gente vai ficar... Não, Depois que quebrou a parede invisível A aqui, o quarta Miguel... parede. a a quarta parede... a quarta parede é o Miguel, Tinha que ter pessoal. um microfone pro Miguel ali, eu acho. Não, tinha mas que a gente ter. já falou com ele. Já Ele tem que não- providenciar aí um... Eu ia microfone. trazer mais um Ah, ainda ele que pra não ele ficar quer? fazendo os comentários. Ele Ele não que- quer não, pô. Beleza. Ele não quer se envolver. Né? Mas, com relação, tipo, à faculdade, eu acho que é muito disso, sabe? E também levar isso pra fora, né, da faculdade, pra vida profissional também. Acho que é muito bom a gente cultivar isso dentro da faculdade, porque a gente ainda tem o direito de errar, né? Sim. Então, depois a gente não vai ter muito essa chance. Então, é bom a gente aprender isso desde cedo. E eu tive a sorte de rodar com pessoas também que foram muito boas. Nem todos católicos, nem todos religiosos, mas pessoas boas de fato, assim. O meu grupo do internato, por exemplo, é um grupo recheado de pessoas muito boas. Então, é bom a gente se rodear de pessoas também Sim. que tentam, que tenham o mesmo objetivo ali que a gente, né? Nem que seja só intelectual, mas Sim. que almejam as mesmas coisas, né? É isso mesmo, cara. E aqui a gente volta novamente para aquela definição de amizade que eu acho que a gente já falou umas 3 vezes aqui, né? Que esse grupo, né? Que tu falou de amigos ali, cara, é muito importante porque o que é a verdadeira amizade? É amar as mesmas coisas, odiar as mesmas coisas. né, Exatamente. cara? E isso é muito bom, isso é muito importante ao longo da nossa vida, né? E tá se formando já, né, cara? Já. Final do ano. Graças a Deus. Graças a Deus. Não Finalmente. aguento mais pagar boleto. E outra coisa, tu já tem noção de especialidade e tal? Já tenho. E não tem nada a ver com religião, com nada assim. Eu quero ser cirurgião bariátrico, tipo, cortar a barriga mesmo. Cortar a barriga. É uma coisa que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu vi a cirurgia. Sério, cara? Não. Tipo assim, eu queria gostar de alguma coisa que fosse mais rápida, né? Porque até eu chegar nesse objetivo Com são acesso direto na residência, são né? uns 6, 7 anos, Um pô. otorrino, um Putz, oftalmo. a minha noiva é otorrino, pô. Ela tá fazendo otorrino agora, ela é R1. Eu adoraria também gostar de otorrino como ela gosta, mas eu gosto de cirurgia mesmo, gosto de botar a mão na massa, ali ver sangue, a barriga aberta. Mas eu acho que Cada um cabe com o dar seu cada qual, né? de dar um sentido, né? Então, eu não sei quem foi que comentou comigo uma vez que tinha um médico, né, que ele era da área de cirurgia plástica e ele atendia pessoas por um valor mais barato para
Porque as mulheres... Mas eram assim, casos que as pessoas ficavam meio que mais deformadas, sabe? É, Tem, eu digo- é porque tem a plástica, né, que trata, tipo assim, de pacientes queimados, né, de reconstrução. exatamente. sim. Acho que tudo na medicina tu consegue levar pra um lado Sim. mais caridoso, pô. Foi- As e pessoas eu acham que o plástico é achei- só silicone. Não, pô, Sim. tem também esse lado E que eu é bem achei legal. muito legal, sabe, isso, tipo assim, ele focar nisso, sabe? Então, quantas mulheres aquele homem não ajudou, né? Então, Sim. eu não lembro quem é, não consigo falar. Tu falou do Dr. Cláudio, eu não sei se é. Era, mas acho que era ele. não sei, Ah, é? mas enfim. Eu acho que era ele. De qualquer maneira, alguém me contou Eu acho que eu também e acho isso que é ele- muito... Eu achei muito bonito isso, sabe? Porque a gente tem uma cabeça, às vezes, muito fechadinha, assim, sabe? E quando eu vi isso, eu falei, cara, imagina, que coisa bonita, né? Assim, a pessoa se preocupar, assim, nossa, com a dor daquela mulher. A mulher que tem essa coisa, né, mais... enfim, uma preocupação maior, né, com a beleza e tal. A não ser o Fernando, que o cabelo dele tá sempre Que impecável. isso, cara. Mas isso aqui é natural, já acorda assim. Cara, Não, mas aí, brincadeiras à tu- parte, é. sempre dá pra dar um sentido mais Pra qualquer caridoso, coisa, né, né? cara? Em Não. qualquer área da vida, né? E com relação a isso, né, é uma coisa interessante a gente conhecer também a história do que a gente vive, né? Eu aposto que muitas das pessoas que a gente faz faculdade não sabem a história de nenhum hospital daqui, por exemplo. Por exemplo, sabe quem foi Adriano Jorge? Adriano Jorge, ele era um médico que ele não cobrava pelos Aprenda. atendimentos dele. Não, Não, mas eu realmente não sabia. mas é, cara. não, mas é Eu não interessante sei. isso. Legal. Assim como é Eu tô importante a gente conhecer a história calmo, da igreja, né? Tipo, Sim, entender de onde a sim. gente veio para refutar as falácias que a galera fala. É bom a gente conhecer também a história do que a gente vai trabalhar. E Adriano Jorge, ele era um médico que ele fazia atendimento de graça, assim, na comunidade em que ele vivia. Nunca ganhou nada, morreu pobre. E o dinheiro que ele tinha era, tipo, de pessoas que ajudavam, de amigos, que viam esse espírito dele caridoso e ajudavam. E aí hoje o cara, pô, tem hospital, o nome dele, bairro, tipo, bairro Adrianópolis, é por conta dele. Então as pessoas não têm essa noção, sabe? Perderam um pouco desse senso. O Tropical também, o Dr. Henrique Vieira Dourado, que leva o nome Tropical, ele fazia muito atendimentos com ribeirinhos. Então, olha como analisando, vendo a história, assim, a gente pode também tirar esses exemplos, assim, Sim. de pessoas Não muito necessariamente da boas. religião, Sim. né? E a gente não precisa ir muito longe, a gente está falando da nossa cidade aqui em Manaus, que, tipo, o que é Manaus pro mundo, entendeu? Mas aqui a gente já consegue ter exemplos grandiosos de pessoas que foram pessoas comuns. Não são santos. Não são pessoas que estão sempre na igreja, mas que foram excelentes no que eles faziam. Inclusive, eu conversei recentemente com um médico, eu falei até pro Fernando, doutor Marco, ele é cirurgião cabeça e pescoço. Marco Antônio, É, o marido da Cristina. excelente profissional. Pois é, ele falou pra mim, né? Ele falou assim, olha, Mauri, na medicina, por mais que você queira fazer os meios pelo fim errado, você não vai conseguir, né? Ele falou que se você não tiver o fim correto, vai dar errado. É. Ele falou pra mim, ele falou assim, eu até me preocupo, porque assim, ele falou, né? Ele falou, mas tem a galera que tem um fim errado. Não, então vamos pelo menos fazer um bom profissional, né? Pra ele não fazer besteira, mas adquirir, sei lá, dinheiro, alguma coisa assim. Aham. Ele falou, mas não dá, né? Ele falou pra mim, ele falou, Acho que não se dá. sustenta. Não se sustenta, essa é a A verdade. pessoa pode, tipo assim, até levar por um tempo, mas no Sim. final das contas ela Sim. não consegue. Porque viver como dessa tu forma. vai atender do mesmo jeito que tu atende no teu consultório, um paciente que chega lá 11h30 da noite no SUS, se não tiver algo a mais além disso, cara, vai ser difícil, né? Você, como tu falou, não vai sustentar, né? As pessoas, elas conseguem ter esse espírito não só na igreja, né? Sim. Mas o que eu acho interessante e importante a gente ressaltar é que a igreja, ela facilita isso, né? Facilita Esse é o muito, ca- muito. Ela apresenta isso desde o princípio pra gente, né? Nos mostra que esse é o caminho certo. Então, a gente cultivar isso desde sempre é o ideal. A pessoa pode chegar nesse ideal de outras formas, até porque o nosso mundo foi moldado pela igreja, né? Sim. A sociedade que a gente vive foi construída com base em moral cristã, em tudinho. Então, a pessoa pode chegar nesse conhecimento por outros meios, mas é bem mais fácil se ela for pelo caminho certo, ali pelo caminho Cara, do tu já tá inicial. com todo o manual aqui, bicho, né? Não tem inventa a roda, Inventa não. a menino. roda, meu irmão, É né? complicado, pô. O pessoal quer ficar inventando coisa assim, não tem pra quê, né, bicho? Não, Mas exatamente, cara. aí eu acho muito interessante a gente falar disso, porque no final das contas, o que a gente faz é um exemplo. Então, seja você médico, seja advogado, onde quer que você esteja, esse espírito... Advogado não tem jeito, não.
Não tem jeito, não? Tô brincando. Vitória vai ver aqui minha esposa, ela já não vai gostar do... Ela é advogada? É, advogada. Ai, caramba. Advogada do José Maria. Toda vez que eu chego lá em casa, ela tá sempre em Rapaz. defesa do José Maria. Vai chegar em casa hoje vai ouvir, né? É, Hoje não, né? Que Não, só vai quando ela vê o demorar pra episódio, Só sair. quando sair o episódio aí, eu Tá tô lascado. lascado. Mano. Mas a gente tem que levar isso pra qualquer âmbito que a gente tiver. Sim. Eu jogo bola, né? Eu mencionei que eu sou craque de futebol. Sim. Modéstia à parte, tá? Falando aqui da forma mais humilde possível. Olha o exemplo de humildade aqui, ó. Pô, É mano. o humilde pessoa, Pô, cara. Esse cara... Amanhã, inclusive, tem uma final. Espero que quando sair o episódio eu já tenha recebido o troféu, ganhado tudinho. Mas é legal que tem muita gente que participa lá do campeonato, que vai o terço, né? E, pô, tu tá ali no futebol, tu se estressa, tu xinga, tu chuta o outro. Aí o pessoal fica gritando assim de Chuta o outro, fora. Bom, eu uma mãozada. Tu xinga o juiz, tu bate no De vez em juiz, quando, de vez em quando eu viro a mesa lá do árbitro, né? do árbitro. Não, a galera vê isso de fora e fica, ê, padre, te acalma aí. Ó o menino do terço aí. Então, pô, mano, isso é muito legal, tipo, a gente ter essa noção de que nós somos sempre um exemplo, né? A gente precisa ser sempre um exemplo do amor de Deus na vida das outras pessoas. Esse é o objetivo do terço, é o objetivo da minha vida particular. E é isso que eu tento fazer na minha faculdade, no meu relacionamento, na minha casa, como filho, como irmão. E espero continuar fazendo até o fim da minha vida, né? Espero que eu possa continuar fazendo isso até o final. Que bom, cara. Cara, é isso aí, né? É isso aí? Tem Você mais quer? alguma coisa? Rapaz, eu Não, acho não, que o não. nosso tempo aí já tá ficando apertado, que o Miguel O já Miguel tá já deu uma matando bronca na aí, gente ali. O Miguel É. já tirou a concentração do Joey aqui. Pois é, pô. Mas deu quanto tempo aí? Eu nem sei. Acho que, foi Não, uma não, hora Acho que e já pouco. deu 1h30. Ó. Se eu posso só falar um negocinho do terço? Não, com certeza. Claro, Só claro, com certeza, é porque a gente fique à está passando vontade. por um período de transição no Terço Jovem agora, em que a gente sentiu a necessidade de dar algo a mais, além do Terço Jovem, toda segunda-feira. Ah, né? eu vi. Eu vi. Eu ia até te perguntar, acabei esquecendo. Olha, ainda bem que eu falei. É isso Foi, aí. foi meu anjo da guarda que me cutucou. Opa, que isso. Aí eu comecei a rezar o texto todos os dias de manhã, né? 5h50 da manhã. Todos os dias não, né? De segunda a sexta ali pra... Sábado e domingo também tem que ir à missa, né? Mais importante, aí o texto a gente não reza. E aí, além disso, eu e o João Guilherme, que já veio aqui, o João Guilherme que veio aqui, a gente vai começar agora também a um grupo de... Não um grupo de estudos, mas um grupo para dar, tipo... Para falar sobre temas do cotidiano, sempre voltados para a santidade. Então, a gente vai ter um primeiro encontro agora, dia 11, que ele vai falar de ansiedade, por exemplo. Aí, na semana seguinte, eu vou dar um encontro e falar sobre como ordenar a vida, sabe, para as coisas que realmente importam. Então, a gente sentiu essa necessidade de dar algo a mais para essas pessoas. E a gente pegou esses encontros e deu o nome de A Trilha. Com essa ideia que tu mencionou do Ítalo, Sim. de não é que ele é mais importante ou mais inteligente, mas a gente vai ser o guia dessas pessoas por locais que a gente já passou, que a gente já conhece. Então, o João Guilherme ele tem esse know-how todo da terapia, ele vai conseguir falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre também coisas particulares da vida. Eu, como trabalhei bastante já na minha vida, já fui Uber, já fui designer, não sei o que, eu vou poder falar um pouco também disso, falar um pouco da medicina, da faculdade, falar um pouco de como alinhar a vida religiosa com a vida cotidiana. Então, a gente está com esse conceito da trilha, de todo encontro ser um passo nessa caminhada, nessa subida até um objetivo final, que é Deus. Então, esse é um dos braços do texto que a gente está criando agora. Tem um outro também, que é o Projeto Verônica, que é um grupo de ações sociais que a gente está começando. Já tivemos uma ação no FAIC, não sei se vocês conhecem, mas é um lar que acolhe idosos, moradores de rua. Não sabia que ainda existia. É o Ah, Jorge, existe. né? É, o Jorge. Eles se mudaram de casa, vão lá pra Cachoeirinha agora. E aí a gente vai ter uma aproximação agora na Casa Restaura-me, que também é um lar que recebe moradores de rua, dá comida, dá roupa, libera o espaço para eles tomarem banho, tudinho. Então a gente está com esse projeto chamado Projeto Verônica, porque Verônica foi aquela que enxugou o rosto de Jesus e viu aquele homem moribundo ali, ensanguentado, dilacerado, e teve a caridade de ir até ele e simplesmente enxugar o seu rosto. Ela não diminui o peso da cruz dele, ela não livra ele da cruz, não enxuga os seus ferimentos, né? Não faz nada que diminua a dor que ele está sentindo, mas ela traz um conforto. E esse é o nosso objetivo como projeto, é levar um conforto para as pessoas. A gente sabe que é difícil mudar a realidade das pessoas, mas, se possível, a gente vai procurar fazer isso.
E também, além disso tudo, tem um grupo de jovens que está ressurgindo. A trilha vai ser voltada para o pessoal mais velho, de 25 a 30, 35 anos, enquanto o grupo de jovens vai ser voltado para realmente pessoas mais A jovens, gente ainda não pode. de até 18 anos. A gente não pode ir pra trilha. Pode, não, é de 20 a 40, de 20 a 60 anos. A Pronto, trilha. pronto. Melhorou agora. Melhor. Aí Agora a gente o tá grupo dentro. de jovens é de 13 a 20. Vamos deixar dessa forma. Ah, entendi. E aí tem Senão um- o Miguel vai querer. E aí tem esses braços do texto que a gente está Sim, que tá se bom, cara. ramificando para ampliar cada vez mais o nosso alcance, né? Essas Sim. pessoas, dar algo além só da oração ali na segunda-feira. Muito, muito bom, cara. De verdade. Cara, a gente já tá chegando ao fim, então antes da gente terminar, antes da gente dar a palavra final aí pra ti, pô, me segue aqui e tal, faz aí uma propaganda final. Eu queria te agradecer, Joey, né? Joey. Por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que foi uma conversa muito proveitosa, tenho certeza que o povo que vai assistir vai gostar bastante, vai tirar muita coisa daqui. Também espero que goste. É. E, cara, muito obrigado. Muito sucesso pra ti. E precisando, a gente tá por aqui. A gente pode fazer um outro convite das próximas vezes, com certeza. E é isso. Eu vou passar pra Mari e depois ele passa pra ti e a gente finaliza. Não, meu querido, muito obrigado, tá, por ter aceitado o nosso convite. Conte com as nossas orações, né, para todos esses projetos. E eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz que tenham pessoas que, né, que estão aí doando a vida pelo outro, né? Isso é muito bonito. A igreja precisa muito disso, né? Eu diria que no mundo geral, né, precisa muito disso. E fico mais feliz ainda de vocês estarem abrindo essas outras portas, né? Eu acho que isso é interessantíssimo, sabe? Interessantíssimo mesmo. Então, parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Continuem fazendo, né? E como falei, contem com as nossas orações. E obrigado por ter vindo aqui no podcast. Só falta um irmão, né? Já Só veio, outro. só falta, Outro é falta músico, último. também faz medicina, ele faz na UFAM. Aí É o único inteligente, pô. ele é o mais inteligente lá de casa. Ele é o mais inteligente lá de casa. É o mais novo. Ele pegou o melhor de mim, o melhor do Matheus e é uma fusão de nós dois, assim. Ah, é verdade. O cara é um trunfo, garoto. Como é que é o nome? O protagonista da família, né? É, Não tem jeito. ainda não é porque ele é o mais novo, né? Então, mas quando ele. Tem que dar uma segurada, né? A gente tá guardando ele ainda com todo amor e carinho. Mas logo, logo. Mas logo vai trazer um piano aqui. Ixi, rapaz, o Gustavo já tocou com ele e já estão se alinhando lá os dois. Eita, rapaz, vamos logo assessorar os dois, né? Olha aí, Meu olha. irmão não pode perder a oportunidade. Mas, gente, eu queria agradecer de verdade o convite de vocês. Foi muito bom bater esse papo, né? Falar um pouco sobre o texto, contar a história do texto. Eu preciso aqui agradecer a todo mundo que está no texto com a gente hoje. Não só o pessoal que já está há mais tempo, como o Paulo Vitor, o Kaique, a Camila. Mas todo o pessoal que se dispõe a toda segunda-feira nos ajudar a fazer com que esse projeto aconteça. E também agradecer a todo mundo que participa, né? Que, pô, hoje o texto está crescendo cada vez mais. É algo realmente... É uma bênção o que está acontecendo com a gente hoje. O meu objetivo era não participar do texto esse ano, era abrir mão disso para estudar. E acabou que eu não só continuei, como aumentamos ainda o nosso trabalho como texto. Então eu acho que ainda vão sair muitas graças, muitos frutos bons daí. E muito obrigado por permitirem eu vir aqui divulgar esse nosso trabalho, falar um pouco também da minha história. Para quem quiser seguir o texto, no Instagram é textoJovem.am. O meu Instagram pessoal é joselucasfcs. É de menos, segue o texto lá Segue o se texto, quiser. O texto é mais importante. Mas muito obrigado, galera, de verdade, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, pessoal. Então, galera, é isso. A gente já vai se despedindo. Obrigado por terem acompanhado mais um episódio. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de seguir o nosso perfil no Instagram e compartilhar com todo mundo. É isso aí. Até o próximo episódio.